Salve, salve aí, rapaziada, galera, que alegria, meu, que felicidade, galera. Rapaziada, estamos no nosso segundo episódio da nossa terceira temporada aí. Rapaziada, que alegria, meu, que felicidade, cara. Me enche de orgulho isso, cara, ver vocês chegando aqui, cara, se inscrevendo aqui no canal. Cara, eu tô muito contente, tô muito feliz. Isso aí só me motiva, rapaziada, a criar cada vez mais conteúdos pra você. E, cara, o que eu faço aqui? O meu papel é trazer os melhores seres humanos aqui pra gente trocar uma ideia, pra gente conversar, pra gente, cara, descobrir novos horizontes. Galera, vamos pra começar do começo, né? Primeiramente, se inscreve no canal, pessoal. Sua inscrição, ela é muito importante, tá? Você se inscrevendo num canal como esse, você mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é relevante e o YouTube acaba que ele entrega nosso conteúdo pra mais pessoas. Então é muito legal sua inscrição, tá, rapaziada? E curte esse vídeo, galera. Curte agora, não curte no final não, senão você vai esquecer, tá? Curte agora, deixa sua curtida aqui. Isso também mostra pro algoritmo que o nosso conteúdo é legal. E ele, cara, ele é tudo de bom pra nós aqui. É a sua forma de repente, ajudar a gente aqui a levar esse canal pra frente, tá? E considera também, viu, pessoal, a se tornar membro do canal. Isso é muito importante, tá? Se você quiser me ajudar um pouquinho mais, cara, é só clicar aí na seção de membros, tá? A gente vai criar conteúdos exclusivos pra vocês aí, pra rapaziada me ajudar cada vez mais aqui, levar isso aqui pra frente, tá? E, cara, é a nossa voz aqui, junto aqui no Manga Talks, tá ok, galera? Rapaziada, hoje é um dia muito bacana aqui, tô recebendo uma pessoa maravilhosa, uma galera, uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, acho que eu tô conversando aqui com ela aqui no inbox, no backstage aqui, ela falou que faz mais ou menos 20 anos, 25 anos que a gente não se fala, mas é uma pessoa maravilhosa, a gente vai trocar uma ideia com ela, tá? O nome dela é Jaque Moraes. É uma mulher que largou o mundo corporativo para assumir uma missão poderosa de transformar vidas por meio da educação, tá? Ela é educadora, mentora e palestrante e une a educação financeira como desenvolvimento humano, tá? Mostrando que o dinheiro só faz sentido quando ele é alinhado com propósito, valores e consciência social. Senhoras e senhores, ela está aqui, Jaque Moraes! Yes! Fala, Jaque, como é que você tá? Eu tô bem, Manga, quanto tempo, né, meu? Quanta história. Quanta história, quanto tempo. Assim, galera, a gente, cara, muito legal ter você aqui. A gente vai ter um papo longo pela frente aqui. Mas assim, primeiro pra dar contexto pra rapaziada aqui, pra galera que é minha audiência aqui, que me acompanha aqui. Quem é Jaque Moraes? Jaque Moraes, eu falo que eu sou uma ex-nômade. Legal, meu. Porque já rodei, né? Já saí de Ribeirão. Saí de Ribeirão aí há 20 anos atrás, já morei em tantos lugares, conheci várias culturas. E isso faz quem eu sou hoje. Legal, meu. Deixei, né, o mundo corporativo, que eu gostei muito de trabalhar, aprendi muito. Sim. E fui pra educação. E a educação pra mim é transformadora. Claro. Né? A gente não tem como fugir disso. Então, de tudo que eu vi dentro do mundo corporativo, trabalhadores, ser humanos, não tem como não vir da educação. É o chamamento, né? Que acontece? Hoje, eu tive um episódio passado também com a Elis. A gente tava falando sobre o dom, a parte vocacional do negócio. Que, né, ela é uma excelente vendedora. E ela tava falando como aconteceu na vida dela esse chamamento. É um chamamento, né? Que é você despertar, né? Pra essa vocação, né? Que na verdade é o dom, é o nosso chamamento, né? Ela até brincou comigo, porque a gente tava falando sobre... eu sempre vi você um comunicador. Eu sempre imaginei você... Ou esse cara vai ser comunicador, ele vai ser artista. Assim, tá certo que ela falou isso porque ela gosta de mim, mas... É verdade, cara. A gente assim, sempre tenta se ver na melhor forma possível e a gente tá feliz com o que a gente quer fazer realmente, né? Que a gente tem... É o nosso propósito mesmo. E vem cá, qual foi o momento, qual foi essa virada de chave? Quando que você deu aquele start assim e falou assim, nossa, meu, poxa, eu amo fazer isso. Por que eu tô no corporativo ainda? Olha, sabe quando é aquela pergunta infantil, o que você vai ser quando crescer? Sim, sim. Professora de matemática. Eu queria ser professora de matemática. E aí eu fui para educação, tive um professor que me despertou muitas coisas, principalmente o meu pensamento crítico. Sim. E isso foi no ensino médio, ensino fundamental, nem foi ensino médio, Sim. ensino fundamental. Então. Mas enfim, a vida me levou para administração de empresas, fui embora, fui para São Paulo. E naquele momento eu sempre também amei o mundo corporativo. Sim. Então eu parti para o mundo corporativo, aquele sonho de criança a gente deixa um pouco de lado, né? E vai e volta ali para aquele momento presente. Então eu trabalhei
quase 20 anos nessa área de corporativo. Fui indústria, comércio, financeiro, enfim. Banco, fui para todas essas áreas. E um dia lá em São Paulo, porque em São Paulo a gente é workaholic mesmo. Trabalha das... Tem hora para entrar, não tem hora para sair. Então, às vezes, eu trabalhava aí 12 horas, 16 horas. Já virei à noite trabalhando, fazendo relatório. E a gente faz por amor, porque a gente gosta de envolver no trabalho. Só que, por fim, isso cansa. Sim. E aí eu mudei estilo muita de loucura, vida. né? Muita loucura. E aí eu mudei meu estilo de vida, né? Também por uma questão religiosa. E eu também nunca me vi religiosa, tá? Nunca fui religiosa, sabe? Você curte coisas, mais nada. Mas enfim, né? A vida vai transformando, transforma a gente e traz surpresas e coisas no caminho. Exatamente. E nesse momento eu falei, não quero mais corporativo, vou morar na praia. que nem viver da minha arte, né? Eu vou viver da minha arte, sabe? Tipo isso mesmo. E fui embora. E nesse meio lá, que eu fui morar no litoral de São Paulo, né? Itanhaém. E ali eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Larguei o corporativo. O que eu vou fazer? Só tenho algo pra fazer, vou dar aula. Aula de piano, que eu também sou formada em piano, né? Poxa, que legal, fui dar aula de piano, pois é. E aí fui dar aula de piano, entrei também na parte administrativa no hospital lá. E pra completar, porque a gente trabalha 12 por 36, eu também fui dar aula daquilo que eu gostava muito, que era maquiagem. É mesmo, meu? Caramba! Fui maquiadora e dei aula de maquiagem. Eu falei, aí foi um poço de aprendizagem pra mim, autodescoberta muito grande. Sim. Fui dar aula na área administrativa pra dar aula pra... Quando você dá aula de maquiagem, eu vou dar aula disso. Essas pessoas têm seus salões, têm seus negócios. Então, eu vou dar aula a parte empreendedora, né? É parte empreendedora. Vou dar aula de planejamento financeiro, como abrir sua empresa, administrar. E aí eu fui para colégios profissionais, dei aula nos projetos do município também. Tudo para mulheres, inclusive. Mulheres que queriam ter sua renda própria. E isso foi me despertando muita coisa. Eu dei aula para jovens, para aula administração e vendas, que foram minhas aulas também, minha área de atuação e formação. Eu sei que foi essas duas salas que eu tive, que eles falaram assim, professora, você tem que dar aula de matemática, porque eu dava aula para eles de matemática para tirar as dúvidas, né, do ensino médio. Isso em que ano, Jaque? 2017. Não faz tanto tempo. Não faz tempo, faz pouco tempo, né? Legal, meu. Uns 7 anos, mais ou menos. E aí, e essa sala falou, não, você tem que dar aula, aí os professores que eu dava aula em escola municipal. Não, você tem que ir para a área de educação, você vai ter que fazer um curso de licenciatura. Legal, e eu fui estimulada tanto para os alunos quanto para os professores da rede municipal, que eram colegas, né? E eu falei, então tá, gente, então eu vou. De tanto vocês estão insistindo aí? Vou, já que o meu sonho era ser professora de matemática. E quando você vai para uma sala de aula de um curso, né, de técnico, de especialização, e os seus alunos falam, professora, você tem que ser professora da rede. Dá aula pra gente na escola. Eu falei, tá bom, eu fui, né? Então fui motivada, né? E aí você volta. Sim. Falei, eu queria ser professora, por que não? Dar aula de matemática, né? E legal que é o seguinte, a gente pegou uma transformação, né, cara? Em tudo, né? Tanto no ensino, tecnológica, que mudou muitas coisas, mudou muitos tipos de negócios, né? E que bacana. Eu já vi aí que essa parte empreendedora, que você tava... Mas pra que você tava levando educação financeira para essas pessoas? Educação financeira. Mas aonde? Isso em colégio? Em colégio, é que assim, o estado de São Paulo, isso é uma coisa que quase ninguém sabe. Ele tem um projeto chamado Via Rápida. Sim. Que é aquele que faz cursos profissionalizantes para pessoas vulneráveis ou que são trabalhadores, né, que não têm condição, enfim. Ele é gratuito. E eu mandei meu currículo na época para dar aula de curso de administração, auxiliar administrativo e técnico de vendas. Sim. E peguei essa turma, né, que me estimulou bastante. Dali me abriu portas para dar aula em cursos profissionalizantes, tanto de maquiagem quanto de formação, planejamento financeiro para pequenos empresários, né, para quem quer montar o seu negócio, e focado nisso, porque se você vai ver que os pequenos empreendedores, microempreendedores, eu falo tanto com as mãos que eu não, fica tranquila, né? Eu não sei falar, né? Eu gesticulo bastante, mas enfim, que muita gente não tem essa noção. O que é fazer um fluxo de caixa, a importância de um planejamento de orçamento, o básico da administração. E aí uma coisa puxou a outra, aí eu participei de outro cursos da Via Rápido, que já era, um foi no município de Mongaguá, litoral sul de São Paulo, e outro foi em Itanhaém. Sim.
E aí eu fui, de repente, aí veio a pandemia, né? Aí a gente acaba se ficando recluso. E trabalhando no home office. Trabalhando no home office, dando aula de piano, porque eu também dava aula de piano nessa época. Então a educação ficou ali junto comigo em todos os momentos, desde quando eu fui para Itanhaém. Sim. Então eu falei, não, agora eu não vou usar aquele meu conhecimento do corporativo para levar. E venho nessa transformação pessoal também. Né, dessa ideia de levar o conhecimento da educação financeira para pessoas que não têm, né? Desculpa, cara, mas educação financeira, na minha opinião, ela tinha que estar na grade, cara, principal de aluno, cara, lá no fundamental. Concordo plenamente. É verdade, meu. Porque... Não, e tá hoje, né? Tá, eu não sabia, sério? Tá, só que assim, olha, eu acho excelente, tá? Na grade curricular do Estado. O ensino médio tá assim, eu acho muito interessante. Mas, infelizmente... ela foi... A grade curricular, a gente falou, né? O planejamento da aula, ele é muito errado. Sim. Ele é totalmente desconstruído. Ele constrói alunos para fazer investimento. Sim. E como é que você vai falar pro trabalhador fazer investimento? Ele vai falar assim, pô, mas não sobra dinheiro. Cara, investimento, eles têm que fazer o básico, né? Eu tenho que pelo menos ter o conhecimento, educação financeira investir em mim, mesmo. ter uma educação, sabe? Investir na minha educação, Sim. investir em mim... ter o conhecimento. E aí, assim que eu consigo fazer a minha reserva pessoal, eu vou começar a investir. Mas não, eles colocam na cabeça que tem que investir e trabalhar. Como que a gente vai colocar isso na cabeça de uma pessoa, por exemplo, que, cara, a gente vive... Que é difícil, né? As coisas são difíceis mesmo, né? Tem muito trabalhador aí que, que trabalha no dia pra comer à tarde. Trabalha de manhã pra comer à tarde, né? Sim. E é complicado, é lógico. Acaba que... Uma herança, né, do capitalismo, né, que vem e abraça. Cara, na verdade, assim, se for pra ensinar por mês, se for ensinar mais ou menos, não, tem que ser direito. Vamos fazer do começo, né? Vamos começar do começo pra fazer as coisas certas direito. Economia. Né? Eu não sabia, não. Assim, desculpa, mas já é um começo, né? É um começo. Mas infelizmente. Ensinar o principal primeiro. E aí, o que acontece? Os professores que estão lá não tem a formação que eu tive de administração, claro. Não tem formação de finanças que eu tive. Sim. E aí são professores de matemática que sempre atuaram dentro da escola. Ele fala assim, mas pô, como é que eu vou dar aula de finanças, de educação financeira? Sim. Eu não tive isso, eu tive aula de matemática, eu tive aula... Sobrecarrega ainda mais o professor. Sobrecarrega, aí ele vai fazer os cursinhos que o Estado dá. Cara, é horrível. Aí você fala umas mentiras pros alunos, Sim. sabe? É uma coisa ilusória. Sim. E aí você vai falar assim, pô, mas essa taxa aqui de Selic, o que é isso? Tô rendendo o meu dinheiro, tá? Pelos juros. Sim. Mas você sabe quanto vai influenciar essa taxa aqui alta no seu prato de comida? Sim. Na sua conta? E aí, eles não vão falar disso, porque não tem esse conhecimento básico de economia. Mas eu falava. Então, eu sou muito Conceição Tavares, né? Cara, é complicado, assim, eu imagino até porque aí o aluno vai ter que saber o que é Selic primeiro, né? É uma construção que é alicerce primeiro, pra você montar pra você conseguir subir uma parede, né? Enfim, né? Mas é uma coisa que eu acho importante. Mas que bom que já despertou pra... Eu não imaginava que tinha. Que não, eu acho importante isso. Eu acho que a gente tem que ter... Administração de empresas. A gente tem que ter esses conceitos. Sim. Conceitos de administração e conceitos de finanças desde sempre. Porque todo mundo dali que fosse formal vai sair um jornalista, vai sair um médico... Você que está aqui com um podcast, tem os seus negócios, você também tem a sua administração. Claro. Então tem que sofri muito, inclusive. E aí a gente vai buscar esse conhecimento para poder administrar, gerir da melhor maneira possível. Então, assim, eu acho que, inclusive, todo curso de graduação, de formação profissional, deveria ter um semestre de administração de empresas obrigatório dentro de cada curso. Mas eu sou médico, mas um dia você vai ter seu consultório. Sim. Você vai fazer parte do corporativo. Quem vai administrar suas coisas? Sim. E noção de contabilidade? Quem vai fazer seu IR? É verdade, cara. Ou senão você vai se tornar escravo aí de pessoas fazerem pra você, né? Exato. E tem que gastar com isso, né? Sendo que são coisas que, de repente, você pode economizar, né? Não, você pode até gastar com isso, mas você não vai deixar ninguém te enrolar. Sim, exatamente. Ou um erro grotesco. Sabe? Que acontece erros grotescos, né? Sim. E, pô, você sabe questionar pelo menos o que estão fazendo com você, exatamente. Né? Você sabe fazer a pergunta correta, pelo menos. É o teu negócio, é igual você ser mecânico, né? Você não precisa ser mecânico, mas pelo menos ter uma noção pra saber que o cara não vai te colocar uma peça que não tem nada a ver, né? No carro, né? Exatamente. E aí você fica à mercê de pessoas que, de repente, né, não são de... pessoas que vão te passar pra trás. Exato. Mas beleza. Bom, agora dando um salto aí. Como que você... Agora eu vi como você adentrou ao meio acadêmico. Exato. Aí.
Como que foi você entrar nos movimentos estudantis? Como é que foi a sua entrada? E que ano também? Que ano? Bom, minha entrada foi desde quando eu sou estudante. Desde... Do ensino médio. Você sempre foi envolvida, já? Sempre fui envolvida, porque a gente tinha na minha época os ataques já, né? Sim. Contra os direitos dos estudantes, de boa qualidade na educação, uma escola digna, né? Pra gente estar estudando, enfim. E eu fui nesses movimentos aqui em Ribeirão, que a gente tinha muito mais movimentos, da UNE. UNE, USE. Então eu me adentrei nesses movimentos já defendendo, fui do Grêmio. Sim. Então, na escola que eu estava na época, do Tomás Roberto, eu não tinha Grêmio. Eu falei, como assim não tem Grêmio? Vamos montar um Grêmio. Vamos reabrir o Grêmio. Eu fui presidente de Grêmio na escola também, cara. Então, e é isso. Aí eu fui, a gente organizou o Grêmio, foi muito bom. Foi aí que eu comecei a ter o contato. Depois da vida corporativa, né, que a gente foi pro corporativo, me distanciei bastante dos movimentos. Sim. Mas não deixei de ser uma pessoa que estava lá em São Paulo, naqueles movimentos da Rua Paulista. Sim, que era muito legal, que né, é muito legal, e você desce. Assim, a gente não tem dimensão. O que é você gritar por seus direitos. E saber que você ter voz, né? Enquanto a gente se organiza, enquanto trabalhador, enquanto povo, enquanto cidadão, né? Porque claro. Eu tô só fazendo o meu dever enquanto cidadão, que eu tô cobrando aquilo que me foi prometido. Sim, então, que é seu direito. Que é direito, né? Então, o meu dever é fiscalizar enquanto cidadã. Além de fiscalizar, eu também tenho um dever de as minhas obrigações. Sim. Olha, eu tô aqui cobrando, eu vou fazer minhas obrigações, estou fazendo a minha parte, e a sua parte vai ser feita. Sim. Então é isso que eu sempre primo pra mim, e eu falo isso pras pessoas, e é por isso que eu participo dos movimentos, né? E aí aí lá em São Paulo também estava perto, mas aí eu fui adentrar de novo, né? De novo ter esse contato com outros movimentos quando eu fui para Itanhaém. E ali eu já fazia parte de um movimento religioso, que era contra a intolerância religiosa. Legal, meu. Que foi principalmente com as religiões afro-brasileiras. Tem um preconceito, né? Um preconceito muito grande, que é um preconceito racial, né? Sim, sim. Que é racista. Claro. Então a gente eu entro nesse movimento antirracista e de tolerância, né? Contra a intolerância religiosa. Que ano foi isso, Jaque? Só pra eu fazer uma linha do tempo. Foi em 2014, eu tava em São Paulo morando, comecei, né? Nesse movimento afro-brasileiro. E em 2016 eu vou pra Itanhaém. E é onde isso fica mais forte dentro, né? Porque eu vou pra uma cidade que é preconceituosa, que não aceita. E a gente quebrou muitas barreiras nessa cidade. Então isso foi muito legal, né? A partir de você não era aceito na cidade, de repente você começa a ser aceito e entender que essa é uma religião que não é nada daquilo. Você desmistifica, né? Exatamente. Tira essa demonização que tem e você vê... Muitas vezes eu acho que até o preconceito, muitas vezes, desculpa até te interromper. Muitas vezes eu acho que o preconceito também é por conta da falta de conhecimento das pessoas, né? De não, né? Exato. E a ignorância e a falta de conhecimento, né? E o que você... continua o seu raciocínio aí. Mas assim, o que você acha? Com a modernidade, com o tempo chegando, né, cara? Pô, a gente tem as redes sociais hoje, né? E a gente tem uma galera muito ativa nas redes sociais, inclusive, para fazer esse trabalho mesmo, esse corpo a corpo mesmo. O que você acha? Você acha que tem diminuído ou não? Você acha que a gente ainda sofre com a ignorância das pessoas? A gente sofre muito com a ignorância, ainda mais com as redes sociais. Sim, né? É fake news, né? Sim, claro. Eu vou dar um exemplo hoje. A gente tá aí com a guerra na Palestina, né? O genocídio palestino. Sim, sim. E aí hoje eu abro de manhã que eu acordo um rabino israelense falando que é justo matar crianças de fome, porque elas merecem onde elas vão crescer, um absurdo, né? E vão matar. Como assim? Pô, são crianças. Sim. Elas vão crescer, você está dizendo que elas vão crescer assassinas? Exatamente. E é isso, a gente chama de sionismo, que é o fundamentalismo religioso. Sim. Que é o grande perigo, né? Que é o grande perigo. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né, com essas questões religiosas e combater isso. Exatamente. Então, combater esse extremismo, né? Exato. Ao mesmo tempo que eu abro uma rede social e eu vejo isso, em contrapartida, eu vou achar outro rabino, também judeu, falando assim, olha, são nossos irmãos, a gente tem que defendê-los. Claro. Então, a rede social, ela te traz as duas coisas. Sim, sim. E aí vai depender dos algoritmos, né? Sim. Então, ela é muito... Eu acho ela maravilhosa enquanto ferramenta de conhecimento e de compartilhar conhecimento, de expansão do conhecimento. Exatamente. Só que ela também tem o lado obscuro, ela né? também tem o seu lado obscuro, se a gente não toma cuidado. Exatamente. A gente é levado por várias fake news, por aquele ódio, né, crescente. Exatamente. E o que acontece?
Na verdade, o que teve no planeta foi uma crescente disso, né? Esse ódio exponencial de uma coisa, cara, que às vezes é uma ignorância realmente. No caso religioso, não, que isso aí entra o fundamentalismo, né? Sim. Mas assim, cara, é uma coisa tão... eu acho assim, até inconcebível pros dias de hoje, a gente passar por isso ainda. Você não acha, cara? É muito absurdo, né, cara? É muito absurdo. Muito absurdo, né? Eu falo que chega a ser... É muito surreal a gente tá em 2025. Sim. Ter que defender o óbvio. Exatamente, cara. E assim, você não acha também, cara? A gente tá vivendo em tempos tão sombrios porque a gente ainda consegue encontrar os contrários defendendo uma coisa que é indefensável. Né, meu? São coisas... Eu tava falando no episódio passado, inclusive, com a minha entrevistada passada, que é a Elis. E a gente tava falando sobre isso, falando assim que... O que tá acontecendo hoje, assim? Qual que é o grande vilão aí de tudo isso? Cara, nasceu uma crescente mundial, tipo assim, de coisas que já estavam encasuladas nas pessoas. Que, na verdade, esse monstro, ele estava ali. Estava adormecido, mas ele estava ali, né? E que, de repente, ele acordou, cara. E que acordou muito feroz. E ele tá o quê? Ele é desumano e ele quer, cara, fazer um regaço. E o que acontece? A gente vendo partidos políticos mesmo, cara, se degladiar e, tipo assim, e transformar. Porque o que acontece? Quem tá no meio dessas brigas de política, tanto direita, esquerda, centro, extremo, quem tá no meio de tudo isso e que mais paga o preço, geralmente são os pobres. No caso, por exemplo, da Palestina, as crianças, por exemplo, sofrendo, né, sofrendo as ações de pessoas completamente fundamentalistas, né, e que vão levar até as últimas... Não adianta, não tem conversa mais para essas pessoas. Elas já chegaram no ponto de, cara, acabar, que não tem conversa mais. A partir do momento que acabou a conversa, eles já vão pra esse lado, né? Sim, sim. Assim, cara, como você vê? Pra onde vai escalonar isso? Pelo que você estuda até o que você tá vendo, pra onde tá escalonando isso? O que você acha que vai acontecer? Eu acho que a gente vai entrar no colapso. Você acha mesmo, cara? Um colapso em quanto moral. Tempo? Eu não vejo mais que 5 anos. Meu. Eu acho que a gente vai ter um colapso climático. Sim. Não, climático É porque assim, nós já entramos, como diz, né? Eu vi uma pesquisa recente que saiu, né? Porque a gente tem aqueles cientistas climáticos que fazem as pesquas. Sim, e já falou, projeções. A Terra já entrou no seu cheque especial. Sim. A gente já acabou o nosso tempo, agora a gente passou de um saldo que não é mais, que agora já ou você, é igual dívida, né? Exatamente. Ou vai virar uma bola de neve e você ferrou a vida, ou você começa a organizar pra você pagar essa conta aí. E aí a gente tá nesse saldo, então pouco tempo a gente tá sentindo, já o ano passado, aqui em Ribeirão a gente sentiu muito. Sim, sim. Não, o sul do país. O sul do país. Catástrofe do sul lá, né? Ali em Recife, Pernambuco, tá com absurdo também as enchentes. Sim. É que não se fala tanto de lá, mas a gente também tem isso lá. Claro. E Minas, semana passada, teve chuva de granizo que acabaram com plantações e plantações lá. Então, aí você vê essa... Isso é tudo destempero. Assim, vem tudo junto. A crise climática, que eu acho que em pouco tempo. A crise moral, porque a gente vai... Não é possível que a gente não tenha um choque moral. O crescimento desenfreado, né? Cara, a gente tá falando isso aqui e semana passada foi aprovado o PL da destruição. O PL 2159. Cara, é um absurdo, né? É um absurdo. Que flexibiliza todas as regras aí, cara. Tipo assim, o cara não precisa mais de licença. Ele mesmo vai assinar a licença dele. Sim. Que absurdo, gente. É uma coisa tão imoral isso. E aí, o Romero veio aqui, né? Ele fala isso que desde a década de 80 ele já luta por isso, cara. E assim, a gente tá... Quanto tempo? Exatamente. Quanto tempo? Quanto tempo a gente vai ter que falar ainda sobre isso, né? E aí a gente tem esse colapso climático, colapso moral, que é isso que você comentou, né? A gente teve uma legitimação. Sim, exatamente. Que eu posso ser racista, uma bandeira. Eu vou ser racista, eu vou ser grosso, eu posso... Você não acha, tipo assim, você não acha também, cara, nossa, desculpa até, meu. Porque assim, você não as coisas vão indo. Mas assim, veja bem, cara, Israel, por exemplo, cara, hoje aqui no Brasil, a extrema-direita, ela usa as bandeiras de Israel. Eles usam a bandeira do Brasil e eles são cristãos, né? E, tipo, tem essa bandeira do... Cara, eles não... Mas isso também, eu acho, pelo falta de conhecimento. Total. Eles nem sabem que Israel não é cristão. Israel não gosta de cristão. Vai ser cristão Israel pra você ver. Não, cara, gente... eles cospem nos cristãos. Não, cara, se você vai... eu não sei você, mas se você vê nas suas redes sociais, mas eu vejo direto aparecendo, cara, lá
lá em Israel, os pastores, cara, pregando pras pessoas. Aí eles passam, cara, que cospem nos pastores, sim, cara. Eles cospem, tá ligado? Xinga tudo. Cara, teve um pastor que quase foi linchado. Então, exatamente, cara. Mas assim, isso é falta de conhecimento, cara. A pessoa se enrola na bandeira. E assim, é lógico, tem o lado político que cega as pessoas se cegam, né, cara? Acaba que, né, fala assim, poxa, esse é o meu lado, eu tenho que evidenciar, mas não sabe nem o que tá fazendo. Ela não sabe o que representa aquela bandeira que ela tá nas costas, né? Não. E assim, se a gente conhece o judaísmo, né, a gente fala, ele tem muitas ramificações. Sim. Eu comecei a aprender um pouco mais sobre o judaísmo quando eu vejo judeus falando sobre o que é o judaísmo, sim, sobre as suas ramificações e por que tem o sionismo, né, os extremos, conservadores. E aí você vê que a gente não conhece quase nada, sim, sobre essa religião, nem dos muçulmanos. E aí você tem uma desconstrução de tudo isso, que é essa questão aqui no Brasil trazendo, né, que você falou que é político. Sim. Quando eu vejo é um movimento político, porque quando eu vejo uma extrema-direita colocando a bandeira, não por questão religiosa, mas porque ele quer apoiar aquele movimento para trazer as suas tecnologias para o Brasil, mas não de forma, como eu posso dizer, de desenvolvimento, mas, sim, de uma forma de controle. Sim, exatamente. Porque é igual aquele que trouxe, o prefeito de Diadema, que trouxe o drone para jogar gás lacrimogêneo na favela. Sim, cara, que absurdo. Isso é um tipo de controle, pelo amor de Deus. Sim. E aí onde a gente vai parar com isso? A gente vai começar uma guerra civil também aqui? Então, a comunidade não pode mais ter a sua cultura própria, não pode vivenciar porque eu não acho certo. Sim. Nossa, é antimoral. Mas o que é moralidade para você? Né? E aí é tudo uma questão política. Viver é um ato político já, né? A gente não pode falar, não gosto de política. Sim, não cara, não tem como, né? Não tem como. Ou você discute, porque hoje em dia tem isso também, né, cara? E outra, assim, o que acontece? A gente tá com um problema também, porque além disso existe também, as pessoas estão tão polarizadas, o discurso, o debate tá tão polarizado que hoje em dia a gente não consegue mais conversar. Isso é difícil, porque acaba que o debate ele vira uma tentativa de convencimento, que na verdade não é isso. Como que você vai debater com uma pessoa que a pessoa não estuda, cara? É complicado. E outra, as pessoas não têm fonte mais das coisas. Ó, um exemplo, a gente tava falando... A fonte do achismo. Exatamente. Do WhatsApp. Exatamente, é o Zap. Eu vi no Zap. Se eu vi no Zap, então é verdade. Cara, a gente tá passando por um problema muito sério, cara. Que eu acho, a gente tá falando agora sobre as Big Techs, você falou sobre as regulações, né? Cara, olha o absurdo que a gente tá... O ponto que a gente tá chegando. Estão acabando com os fact-checkers de política dos fact-checkers mesmo, de notícias. Ou seja, o que acontece? Daqui pouco tempo, pessoal, tudo que é dito na internet e que é falado, por exemplo, já tem o lado do dark, né, da internet, que, por exemplo, você não pode fazer propaganda de alguns medicamentos que são encapsulados, que eles falam, né, que você não pode fazer, né, dependendo do anúncio que você faz, ele a própria internet, ela separa esse conteúdo e não entrega para as pessoas, porque ela vê que aquele conteúdo pode ser perigoso, né, um exemplo, eu tava falando com a Elisa aqui no episódio passado, por exemplo, ela vai fazer uma propaganda, por exemplo, de uma pílula, por exemplo, que emagrece. Aí a pessoa, quem tá tomando essa pílula, geralmente é um influenciador, uma pessoa magra, né, que tem aquele corpo padrão, né, que as pessoas julgam bonito. E o que acontece? Ela vê aquele corpo e ela fala assim, poxa, eu vou tomar isso, eu quero ficar igual. Aí, de repente, o que acontece? Ela toma e não fica igual aquela pessoa. Aí, o que acontece? Ela vai querer cobrar de alguém o dinheiro mal investido e o que não deu certo. E o que acontece? As Big Techs, elas não querem ter essa responsabilidade. Então o que eles fazem? Eles já tiram isso, eles já deixam de entregar esse conteúdo. Tem muita gente séria que faz conteúdo de qualidade e pra ajudar as pessoas. Mas na contramão disso tem muita gente safada e que quer dar golpe. E se não tiver esse filtro, ferra tudo. Porque se tem filtro pra isso, que é uma coisa muito importante, né? Por que não vai ter filtro, cara? Por uma coisa que de repente vai afetar as pessoas do mesmo jeito. Uma mentira repetida milhões de vezes vira um mantra para as pessoas e as pessoas começam a divulgar isso como se fosse uma realidade. Isso aí tem até no meio da medicina mesmo. Você, por exemplo, indicar um medicamento de repente que não comprovadamente não é para aquilo que nem aconteceu na pandemia, né? E você faz uma propaganda de uma coisa que, cara, não tem... Assim, você vai prejudicar as pessoas. E como que a gente não tira isso não tira isso do ar, né? Como que isso aí vai ficar... E outra coisa, tem outro detalhe também, desculpa, eu tô falando até muito, né? Assim, e tem outro detalhe importante também pra gente falar, porque hoje em dia se acaba com a reputação de uma pessoa muito fácil.
Né? É muito fácil eu vir aqui, eu pego aqui, eu uso o meu canal aqui pra, cara, detonar alguém e falar mal de alguém e não me responsabilizar por isso, né? Apesar que tem regras pra isso. Mas assim, é muito fácil. Primeiro a gente acaba com a reputação de uma pessoa e depois a gente vai ver o que aconteceu, né? Então, o que você acha, cara? Você acha assim, que a gente... Porque assim, você é a favor, eu tenho certeza que você é a favor de uma regulamentação das mídias sociais. Com certeza, eu ia falar isso. Então, e o que a gente vai... Com as Big Techs alinhadas com o governo de direita nos Estados Unidos, a tendência é, pelo contrário, esses fact-checkers se afrouxarem, né? E o que acontece? Aí mais uma importância da gente ter um judiciário forte, né? Cara, porque uma empresa, que é um dos problemas que tá tendo no judiciário agora, né? Uma empresa de fora não pode vir aqui e dar pitaco aqui no nosso país pra falar o que é certo e o que é errado, né, meu? Não é verdade? Não é verdade? Não pode, cara. Aqui tem lei, é um país com leis, né? E tem que vigorar as leis do país. Então o cara vai vir com uma legislação de fora, vai vir aqui e vale a legislação de fora. Totalmente errado. Você não acha, cara? Não, concordo. A gente tem que ter isso. A gente teve a questão do X, né? Queria tirar o X, não sei o que, ficou fora do ar. Exatamente. Mas peraí, o Brasil é soberano. A gente tem a nossa soberania, que hoje está em pauta. As leis são brasileiras e está dentro do Código do Consumidor, está dentro do Código do Empresariado, dentro da Constituição. O que a gente tem? Toda empresa tem que ter seu CNPJ aqui no Brasil e ter um escritório. Exatamente. Essas empresas não têm. Não tem. Já começa aí, já. Ela tirou... E queria, como é que, se acontece alguma coisa, como é que a gente vai entrar com o processo? Que as questões, né? A gente vamos pegar mais pesado. E a pedofilia? Exatamente, cara. E aí, como é que eu vou falar para pro X ou qualquer outra rede social, falar assim, você tem que tirar essa página que tá estimulando a pedofilia? Poxa, tem um monte de criança aí, e aí a gente vai estimular ainda mais adultos, e principalmente homens, a cometerem atos de violência contra o vulnerável. Sim, exatamente. Violências sexuais, que é muito pesado, chega até a matar a criança. Peraí, eu tenho que tirar isso, eu tenho que regulamentar. Alguém tem que pagar por isso. E a obrigação das Big Techs é exatamente isso. Ela tem que ser regulamentada, obedecer às leis num país que ela tá. Exatamente. Se é do Brasil, se é na Índia, se ela não quer responder na Austrália. Se ela não quer responder judicialmente, pelo menos que ela cumpra a lei do país, né? E é muito simples, eu não posso ficar... Fake news. A gente teve uma eleição que foi baseada em fake news. Poxa. Né? Na verdade, foi um absurdo aquilo. Que foi a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Então, isso foi uma onda crescente no país. No mundo, né? No mundo. Então, assim, a gente precisa, assim, de leis. Aí a galera vai nessa onda que a gente tá... Liberdade de expressão. Mas o que é liberdade de expressão? O que é liberdade de expressão? Liberdade de expressão irrestrita, né? Eles querem fazer igual a primeira emenda dos Estados Unidos, que não é possível fazer isso aqui, pessoal. Gente. Primeiro, pra começar, né, cara? O país primeiro, pra gente... tem que investir cada vez mais em educação pra chegar nesse ponto, nesse patamar de você ter nem lá também não é irrestrita. Eu vejo o que tá acontecendo agora lá, né? Tem canais lá de esquerda sendo censurados nos Estados Unidos, né? Vistos não sei se você viu agora, acabou de acontecer agora, um atleta um dos melhores atletas brasileiros aqui. Como é que é? Tênis de mesa? Tênis de mesa. Cara, ele foi cancelado o visto dele. Ele tava indo pra uma competição lá, ele foi cancelado o seu visto porque ele tinha uma competição antes, foi em Cuba. Ou seja, um negócio totalmente ideológico. Cara, é um absurdo, né, meu? Eles usam aquilo que eles acusam contra os outros, eles praticam, né? E aí eu transformo o discurso ao meu favor. Na verdade, tá distorcendo a realidade, né? E aí é por isso que eu vou pra educação. Manipulando a informação. Aí por que eu fui pra educação? Porque eu tenho que estimular o pensamento crítico, exatamente. Eu tenho que questionar. Aí os meus alunos me perguntaram essa semana, professora, e aquela lei lá que fizeram contra o Alexandre de Moraes? O que você acha? Falei, o que eu acho? O que é essa lei? Que é essa... A lei Magnífica? A Magnífica. O que é essa lei? Né? Eu perguntei, você sabe o que significa essa lei? Ela primeiro foi criada para quem fazia, por exemplo, igual o Netanyahu, né? Que é para quem fez algum crime de guerra contra a humanidade. Sim, o Netanyahu. Netanyahu. Que é contra o crime de guerra, o crime contra a humanidade. Não, mas o próprio... aí, quem fez a lei tá falando, ele é contra. Ele é contra, porque está usando a lei de forma errônea. E aí, depois disso, o que essa lei faz? Ela tira quem tem investimentos nos Estados Unidos, tem conta nos Estados Unidos, vai bloquear só quem está dentro dos Estados Unidos. Ou seja... Para o Alexandre de Moraes que sofreu isso,
é irrelevante, porque nem visto ele tá. O visto dele tá vencido, ele não tem nada lá. Faz não sei quantos anos que não vai, né? Mais de 2 anos. Então, assim... E aí a galera vai numa onda achando que essa é uma lei. Olha, e agora ele tá ferrado. Sim. Aconteceu o pior com ele. Então eles mas o pior pra quem, mas gente? O que acontece? Eu acho assim, ó. Pergunto o que é essa lei. Esse é o senso crítico, mas né? Eu acho que eles estão muito machucados também, né? Eles estão machucados também pela tudo... Mas, cara, tudo que tá acontecendo agora, cara, foi culpa de alguém, sabe quem foi, né? Uma falta de pensamento crítico. Exatamente, cara. É falta de fazer a pergunta correta. Você tá me falando isso. É verdade? O que é isso? De onde veio? Exatamente. Né? Buscar as fontes, né? Cadê? Tipo Globo Repórter, lembra? Quem são? De onde vem? Onde vive? Sabe? Faz perguntas. Pergunte. Verdade. Busca as fontes, né, cara? Busca as fontes. E é isso. A pessoa vai viver escravo de... Na verdade, as pessoas acabam sendo usadas como massa de manobra, né? E vão seguindo a boiada, né? E aí, por isso que tem tanto ataque à educação. Porque se eu não tenho formadores críticos, ninguém questiona. Exatamente. Eu acho que o primeiro que sofre são os canais de educação... área educacional, educação né? completa. Eles atacam a imprensa também. Muito. A entrar com a imprensa, porque a imprensa também forma opinião também. Tudo que forma opinião, eles atacam diretamente. Exato. E aí eu acho que é onde entra os podcasts. Exatamente, né? Que a gente tinha um rádio antigamente, né? Sim. E hoje tem uns podcasts tem podcasts sensacionais, igual o seu aqui, que discute vários assuntos. Sim. E é questionador. E é isso que traz o pensamento crítico. Exatamente. Eu não tenho que assumir uma bandeira, eu sou direita, esquerda, não. Eu só tenho que ter um pensamento crítico. Sim. E saber se o que você está me falando está dentro daquilo que eu acredito. Exatamente. Das minhas crenças religiosas, morais. E cada um tem a sua. E tá tudo bem. Claro. E eu tenho que respeitar o outro e conviver bem com isso. A gente não pode querer com o outro, né? Não existe amor de todo mundo igual. Exatamente. Que chato seria. Exatamente. E outra, o lance da democracia é esse, cara, né? Que nem no caso, que é complicado, meu. Mas no caso do ex-presidente, por exemplo, cara... Ele não assumir a derrota, ele não assumir que ele perdeu, cara, uma eleição, é complicado. O cara ele não confia no sistema eleitoral. Primeiro, ele já declina do sistema eleitoral. Só que ele foi eleito, cara, ele teve... acho que foi... 28 anos, ele foi 28 anos deputado federal, cara. 30 anos, deu 30 anos. Cara, aí, tipo assim, ele 28 anos, ele nunca questionou, agora ele questiona porque ele perdeu uma eleição, cara. Não, e o que ele fez? Complicado, né, cara? É complicado. Bom, o que acontece, cara? Assim, ó, eu penso assim... Primeiro, cara, é despolarizar, né? Vai ser difícil isso acontecer. Total. Porque as pessoas estão colocando... Eu sou o mesmo pensamento que você, cara. Assim, ó, acho que a gente pode se divergir em vários aspectos. Mas, cara, a gente tem que ter um senso comum e, cara, e saber quem tá trabalhando em prol de quem. Cara, quem que essas pessoas estão querendo... favorecer. Quem tá ganhando com isso, cara? Quem que vai ganhar com isso? Quem vai ganhar com essa polarização? Quem tá perdendo com isso, né? Quem que é a parte mais afetada, né, meu? E a importância, então, de ter pessoas como você mesmo, que você tá na frente aí, na linha de frente aí, nos movimentos estudantis, pra, cara, mexer com a galera mesmo. Eu vi o vídeo lá, o vídeo que eu te chamei, inclusive, falei, poxa, meu, que legal. Cara, a gente precisa de cada vez mais disso, pessoas que chacoalhem as pessoas mesmo. Eu acho que eu acho assim, ó, a grande mudança, essa grande transformação, ela vai acontecer principalmente na base estudantil. Sim. Porque ali é o momento de formar o pensamento crítico mesmo das pessoas. Sem doutrinação, tô falando isso. Eu abrir a mente da pessoa, sabe? Pra ela... o básico. Exatamente, chamar ela pra conhecer mais, entendeu? Até pra que ela, caso ela queira decidir, qualquer lado que ela queira decidir, ela tenha um senso crítico pra ela saber, cara, distinguir o que tá acontecendo. Olha, cara, será que é isso mesmo? Será que é desse jeito mesmo? Vou pesquisar mais sobre isso, né? E ter essa abordagem, esse cuidado, né, meu? Porque assim, eu sou uma ativista, eu sempre vou defender a educação, eu sempre vou defender a educação para os jovens, para adolescente, eu sempre vou defender professores, porque eu sou uma professora, e a educação para mim ela é primordial. Eu não tenho como dar as minhas aulas sem ter um pensamento crítico. E é o que eu falo para os meus alunos. Às vezes o que eu falo é o que eu falo, é a minha vivência, eu tô aqui. Vocês não têm que seguir o que eu falo, vocês têm que questionar. Sim. Aprender a se questionar. Eu tô aqui para formar pensamento crítico. Não para falar, para vocês me seguirem enquanto pessoa cegamente. Que foi que o meu professor fez lá nas sexta, sétima série. Ele falou assim, olha, o que eu sou, o que eu acredito não importa. O importante é o que vocês precisam questionar. Exatamente. Toda a história tem dois lados da moeda. Vocês precisam sempre conhecer os dois lados da moeda. Isso me marcou tanto
Que ele falava da história e falava outra contrapartida da história que não estava nos livros. Sim. Aí ele fala, cabe vocês ver o que vocês concordam mais, Exatamente. mas tem que questionar. E é isso, a gente tem que aprender a questionar. A gente tá com esse problema muito sério hoje, porque as pessoas não questionam, elas só acreditam, não tem uma formação de pensamento crítico. A gente precisa de uma educação com qualidade, com uma educação digna, com qualidade, para que todos... Essa é a chave, né? É a chave para que a gente consiga o básico. Então, quando eu tô no movimento, eu fico muito feliz de ver estudantes que às vezes nem participam de nenhum coletivo, estão ali por si só defendendo a sua escola, defendendo o seu direito a ter uma educação de qualidade. Né? Com professores que estejam estimulados, com bons professores. Por salários, né, meu? Por salários dignos. Poxa, meu. Sabe? Então, eles defendem tudo. Eles têm essa consciência e questionar, peraí, por que isso? Sim. Né? Por que eu tenho que ter o PEI? Mas aí se eu tenho o PEI, eu sou um aluno trabalhador, porque hoje o nosso aluno é trabalhador. Na nossa época, a gente não tinha tanto aluno trabalhador. Hoje a gente tem aluno trabalhador. A maioria dos alunos de município, de estado, né, da educação pública, eles são trabalhadores. Sim. Eu não posso ter um PEI para um aluno que trabalha, porque a maioria... Antigamente, a gente tinha o pai e a mãe, eu sou o pai que conseguia sustentar uma casa. Sim. O salário dava do pai... Né, ou quem era o provedor ali, a sustentar a casa. Ou da mãe, né, uma mãe solteira, ela conseguia trazer o salário. A sociedade era mais patriarcal também, né? O homem tomava mais frente dessas... Sim, e mesmo que fosse só mãe solteira, porque sempre teve mãe solteira, também conseguia administrar ali a família para que os seus filhos sempre estudassem. Sim. Hoje não, hoje o salário... nem ali dos responsáveis da casa não consegue mais. Sim, não dá mais, né? Não dá mais para eu fazer pagar a casa, né, sustentar uma casa só com o salário do provedor ou dos dois. O que eu preciso? Acaba indo o adolescente não trabalhar. Sim. O básico, ele quer o básico. A maioria dos meus alunos de aprendizes, jovens aprendizes, eles ajudam em casa. Sim. E aí você vai falar assim, eu gasto só comigo? A maioria, existe só os que gastam consigo? Existe. Aquele que está guardando dinheiro para uma faculdade? Existe. Mas assim, a grande maioria, eles ajudam em casa. Sim. Pagando a conta de água, de luz. E eles entram num desespero porque a escola vai se tornar PEI. Professor, e agora? O que a gente vai fazer? Sim, entendo. Né? Então, assim, é a nossa obrigação enquanto cidadão de defender a escola. Sim. Né? É que, na verdade, é isso que que acontece. Eu entendo até alguns pais, porque o pessoal mais conservador mesmo, de falar, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, isso me dá um senso de responsabilidade muito grande. Hoje eu só sou o que eu sou hoje, porque eu comecei a trabalhar com 12, 13 anos. Eu mesmo sou vítima disso. Eu trabalhei com... Vítima não, cara. Eu dou graças a Deus que isso aconteceu comigo. Assim, mas assim, eu entendo que são tempos diferentes. E o que acontece? Cara, só a educação transforma de verdade a vida de uma pessoa. Só o conhecimento. Eu sou, cara, prova viva disso. Só conhecimento mesmo consegue. E olha que eu não sei nada ainda. Mas assim, só a vontade de conhecimento, cara, a sede de saber, né? Que vai mudar, vai te criar mesmo esse senso de pertencimento mesmo. O mundo falou, cara, eu amo fazer isso. Nossa, cara, eu tenho que me dedicar pra... Eu queria muito ter tido esse ajuste aí mais na minha infância. Eu não tive. Não tô reclamando não, porque a minha vida foi maravilhosa. Mas assim, eu sei das dificuldades, por exemplo, de ter que começar a trabalhar cedo. E, por exemplo, você imagina, eu com 12, 13 anos, trabalhando à tarde e estudando à noite, por exemplo. Que na época, o estudo à noite nem era tão legal. Mas assim, cara, consegui me formar, foi tudo legal. Mas assim, as dificuldades, né, de uma pessoa que tem essa jornada, né, de trabalhar e estudar. Seria ótimo, maravilhoso se a escola fosse de tempo integral, né? Que já tem algumas escolas assim, Sim, né? Sim, eu não sou contra isso. Eu acho que é importante ter. Principalmente que a gente tem alunos, pais que têm condição de deixar o seu filho na escola o dia todo. E o interessante é que se essas escolas integrais fossem realmente de qualidade. Sim, exatamente. Aí a pergunta é, você é contra uma escola integral? Jamais, eu não sou contra. O que eu acho é que todo ensino integral deve ser de qualidade. Sim, exatamente. Então, assim, se eu estou propondo isso, como é que está o plano curricular? Está de acordo com a BNCC? Sim. Eu estou dando aquilo que o aluno precisa de fato? Eu estou construindo um aluno que vai conseguir passar no vestibular? Exatamente. Que vai ser bom profissional? Vai ser... Ele tem condição de concorrer com uma escola que, por exemplo, particular, por exemplo? Eu consigo fazer uma FUVEST? Exatamente. Eu consigo fazer um Enem e tirar 980 na minha nota de redação? Eu sei o que eu quero, porque a maioria dos jovens não sabe nem o que eles querem. Sim.
né? Eles, ao mesmo tempo, olha que interessante, ao mesmo tempo que a gente vê jovens muito maduros, sim, eles não são tão maduros assim. Tá muito rápido para eles. Tá muito precoce. Tá muito precoce. Então, eles são muito precoces para a vida, porque sim, a vida pede que eles exatamente. sejam, a tecnologia faz isso com eles. E ao mesmo tempo você pergunta, mas o que você quer ser? Eu não sei o que eu quero ser. Sim. Mas você não vai continuar estudando? Ah, professor, mas eu não sei nem o que eu quero. Eu não sei nem do que eu gosto. Não se encontrou ainda. Eu preciso trabalhar. Beleza, e você vai continuar estudando? Não sei. Não, você vai continuar estudando. Você precisa. Porque como é que você vai construir seu salário? Aí vem a educação financeira. Sim. O desenvolvimento pessoal não pode ser desligado do desenvolvimento profissional. Né? Então vamos buscar esses caminhos. Como é que você busca esses caminhos? E mesmo quanto adulto, quantos adultos não sabem o que quer ser ainda? Exatamente. Tá na batalha aí sem saber o que. Tá teimando com a vida aí. E quantas vezes a gente já mudou? Eu mesma. Patinou. Eu já fui do corporativo, eu sou professora. Sim. Então, assim, a gente pode mudar. Eu acho que. E aí vem com Nunca é tarde também. Nunca é tarde. O desenvolvimento pessoal vem com isso. Sim. Você vê hoje pessoas conheci uma história essa semana de 2 irmãs que já tinham seus 60 anos. Elas se formaram em Direito esse semestre passado. E aí a mãe de 80 anos foi agradecer a coordenadora do curso de Direito. Obrigado por ajudar minhas filhas a se formar. Porque a tecnologia, né, não precisa de mais instrução, mais apoio. Então, assim, elas já eram formadas, mulheres independentes aos seus 60 anos, mas que escolheu ter mais uma profissão. Sim. E tá tudo bem, sabe? Mas assim, a gente tem que saber, né? Conhecer os nossos caminhos. Ter um desenvolvimento pessoal. É isso que eu falo muito com jovens. Tudo bem, a gente tem que encontrar um caminho. Mas eles estão muito perdidos. É muita informação. Sim. Muita informação. E o que acontece, né? A gente ainda pegou essa transição, né, Jaque? A gente conseguiu pegar essa transição aí do analógico pro digital, né, cara? Eu costumo falar pro pessoal aqui que me acompanha aqui que nós somos seres humanos forjados no analógico. Né? E vimos, cara, de camarote essa mudança. Agora, quem nasceu agora em 2010, cara, não sabe o que é viver sem o digital, né? Não sabe o que é viver sem telefone, cara. Não sabe nem o que foi que eu fui dar uma aula, você tinha esquecido, olha isso, de erros ortográficos. Erros ortográficos, né? Eu fui lá da nova, que teve a... Ai, gente, me fugiu. Que teve a nova ortografia, sim, né? Sim. Né? Aí eu fui dar aula sobre isso. Eu falei, mas professora, a gente sempre soube que era isso, Ai, gente, vocês são da geração que já nasceu já nasceu já, né? Eu sou da geração que eu tive que aprender tudo de novo português. Exatamente. Mas, cara, na verdade, esse é o jeito raiz mesmo do negócio. E o que acontece? Você não acha também que isso é um problema? Porque acaba que a gente tem hoje o telefone que corrige os textos pra gente. Sim. E na hora dessas pessoas, esses adolescentes, esses jovens, essas crianças, fazerem uma redação, como que sai? Então, eu dei uma aula disso essa semana, né? Que eu falo assim, são os impactos da inteligência artificial. No desenvolvimento profissional pessoal. Eu falei pra eles, olha, gente, eu não acho errado vocês usarem a ferramenta a IA enquanto ferramenta. Sim. É legal. Mas aí, quantas vezes a IA já errou com você? Aí o menino me vira e fala assim, meu aluno, professora, eu fui mal na prova por causa da IA. Ou seja, ele fez uma prova de matemática consultando a IA. Tá brincando. Ele não cola mais, igual a gente colava com papelzinho. Sim. Ele colou com o celular perguntando pra IA. Eu errei toda a minha prova. Bom, primeiro porque eles não sabem perguntar pra IA o que eles querem. Começa por aí. Os prompts, né? Eles não conseguem nem questionar a maneira correta pra ter a resposta certa. Essa é a primeira questão. A segunda a IA erra. Né? E aí, se você não tem um conhecimento pra falar que ela tá errando... Você não consegue falar, olha, você está errada. Não, na verdade, a IA não é que ela erra. A gente tem que educar ela, né? Educar, exato. Você tem que saber os eu prompts falo errar também. assim, porque às vezes ela fala umas questões que, na verdade, é um banco de dados, né? Gigante, né? E alguém não falou sobre isso ainda. Sim, ou no seu... Aconteceu isso agora com um cliente meu, cara. Desculpa até te cortar. Mas aconteceu isso com um cliente meu agora. A gente tá fazendo um conteúdo sobre lipedema. E lipedema é uma doença nova que tá cometendo mulheres, né? Que acomete mulheres. Que é uma gordura desproporcional, geralmente nas pernas, né? Que tem subcutâneo, que causa dor.
que a gente chama de os furinhos, né? São síndrome das pernas gordas, chama. Essa é uma síndrome, né? E que agora, inclusive... E acha que é tudo celulite, não é bem isso. Não é celulite, exatamente. E aí confunde com a celulite e fala, peraí, ó, cuidado, é celulite mesmo? Exatamente. Aí você tem que buscar o médico. E o que acontece? Eu trabalho com a Camila Foresto, né? A Camila Foresto tá fazendo um trabalho sensacional aqui em Ribeirão, aqui, difundindo para as comunidades, cara, o que é o lipedema, o que é obesidade e o que é lipedema, porque as pessoas confundem obesidade com lipedema, né? Então, olha a importância da gente... E o que acontece? Tempo atrás eu fui fazer um conteúdo para ela, e fazendo pesquisa na IA, de IA mesmo, porque eu uso muito IA aqui no meu trabalho, né, cara? E é o tal do negócio, né? A gente tem que usar a nosso favor e dentro na quantidade correta, né? Exato. Pra não ficar muito... como posso explicar? Artificial o negócio. Senão, daqui a pouco, todo mundo tá fazendo IA. Aí o artificial, o que é, eu falo, o artesanal acaba, né? Aí fica só o artificial, aí não fica legal. E eu tava fazendo, aí eu peguei, fiz um texto que era até razoável, eu não vou lembrar o que é agora, então nem vou falar os detalhes. Mas assim, eu mandei pra ela aprovar, ela pegou e falou assim, ô Cláudio, nós vamos ter que substituir isso aí, tá? Porque nesse caso a IA errou. Eu falei assim, não, isso é ChatGPT, não é possível. Não, errou, cara, isso aí não é assim, não. É que essa doença é nova, tem muita coisa tá acontecendo. A gente tá conversando aqui agora pelo WhatsApp, mas né? tá acontecendo, essa doença tá acontecendo agora. Então, olha a importância da gente, cara, saber entender que a IA, na verdade, quem educa a IA são os próprios usuários, né? E que estamos colocando informação, atualizando essa IA com novas informações, né? Então, olha a importância E outro detalhe, então, bom, deixa eu aproveitar. Deixa eu mandar um beijo pra Camila Foresto aí. Deixar um abraço aí pra ela e dar parabéns. Uma salva de palmas aí pra Camila Foresto, que tá desenvolvendo um trabalho sensacional aqui em Ribeirão Preto, que não apoia as mulheres aí. Tamo junto, Camila. Ó, pessoal, procura aí. Eu vou marcar aqui, ó, vou deixar o arroba dela aqui embaixo aqui, da Camila Foresto, pra você que sofre, que tá com problemas aí com o lipedema, tá? Ela tem um estúdio de pilates aqui em Ribeirão Preto. Eu vou marcar ela aqui, vou fazer um corte disso aqui e vou colocar na página dela, tá? Um forte abraço pra todos aí, viu, Camila? Um forte abraço pra vocês. E o que você acha? Mudando papo pra ganso agora. Tipo assim, qual que tá sendo o impacto da inteligência artificial nas escolas? Como você vê essa geração agora e quais são os desafios que elas vão enfrentar agora? Porque tá chegando muita coisa, né, meu? Tá chegando. Eu comentei com eles, gente, tomem cuidado, porque vocês não estão tendo um pensamento crítico. Exatamente. Vocês pensam, eu não sei o que eu quero, não sei. Você gosta? Não sei. Então, assim, é muito não sei. Eu falei, gente, eu falo assim pra eles, pensa assim vocês. Se vocês estiverem fazendo uma entrevista de emprego, vocês não vão poder consultar uma entrevista de emprego para fazer uma redação, para responder algumas coisas. Você vai ter que escrever na mão. Como é que você vai conseguir um emprego? Ou lá na prova, né? Uma prova da prefeitura. Sim. Né? Eu quero ser servidor público. Como é que você vai fazer essa prova? Você não pode ter um celular para constar. Então, você tem que ter o seu conhecimento. Eu falo, vocês tomam muito cuidado. E aí, a gente tem aquela a lei, né? É proibido usar o celular na sala de aula. Sim. Porque a gente tem um excesso de telas. Claro. Né? E aí, acaba tirando o aluno do foco ali. Ela funciona muito bem para escolas que têm infraestrutura. Para uma escola que não tem, que é o caso das escolas públicas, o aluno não tem, porque ele tem aula hoje, tudo de plataforma. Sim. Mas é a culpa do professor. Gente, a culpa não é do professor, é a culpa do sistema que obriga o professor a usar as plataformas. Sim. Né? Então ele tem que usar, senão tem o controle burocrático. Sim, claro. Enfim. Aí ele vai usar o quê? O celular para fazer uma prova. Porque o tablet não tá funcionando, porque a rede da escola caiu, Sim. porque não tinha computador para todo isso mundo, também, né, meu? tem tudo isso. O que ele faz? Ele vai usar o celular. Você acha mesmo que ele vai responder só por conta? Não. Ele responde usando os prompts. Sim. Todas essas plataformas hoje que o Estado dá, todos os alunos fazem com prompts. Que é aquele, você põe lá o claro. código, ela dá a resposta. né? E ele dá a resposta correta. Essa é uma situação. A outra que eu falo pra eles. Quando a gente digita, pra onde tá indo de quem que é a memória? Sim. A memória é do celular, é do computador. É lá que vai ficar gravada. Quando eu escrevo, qual é a memória que eu tô usando? A minha memória. Sim, você tá fixando ali. Tô fixando. Por assim, qual que é a diferença? Quando vocês vão muito pro digital, a memória vai ficar no digital. Quando eu escrevo,
fica impresso na minha memória, na nossa memória. Sim. Então eu falei, é uma coisa básica. Então eu ouço, Alice fala. É um exercício. É um exercício. Então eu preciso anotar. Eu falo muito nas minhas aulas. Anotem o que eu tô falando. Sim. Não entendeu? Levanta a mão, pergunta e anota. Façam pergunta. E quanto mais pergunta você faz, mais você entende do assunto. Exatamente. Vou fazer uma dinâmica com eles para conseguir fixar esse assunto, né? Esse tema. Então, infelizmente, tem as duas ferramentas que a gente falou antes, né? Que no caso das fake news, que vem as coisas boas. Sim. É a mesma coisa, eu tenho que saber educar esses alunos a usarem, né? E essa educação não vem na escola, essa educação vem dentro de casa. Sim, claro. Porque os pais, quanto tempo o seu filho fica na tecnologia? Exatamente. Não, os próprios pais estão presos agora, né, nas tecnologias, né, cara? Tipo assim, acaba que, né? De primeiro não, isso acontece ainda nas escolas. Por exemplo, uma criança, por exemplo, que é muito. Tem crianças que são agressivas, né? Eu tô falando do ensino fundamental ali. O que acontece? A criança é uma criança agressiva, ela tem um comportamento agressivo com o professor. Muitas vezes esse comportamento ele vem de casa, porque em casa ele viu o pai gritando com a mãe, entendeu? Uma briga ali. Isso, e acaba, né? Vira um reflexo ali nele. Se ele chega em casa, eu acredito que seja, assim, não sou psicólogo, né? Mas eu acredito que seja, eu acho que é essa mesma linha. Ele vê a mãe de um lado no telefone, o pai do lado do outro tá no telefone, ele tá no telefone. Entendeu? Tipo assim, acaba que. E eu acho que isso aí só vai afastando as pessoas, só, né? Isso aí só vai piorando. É um conjunto. Eu falo que é um conjunto. É um conjunto da obra. Eu tenho que estar dentro da minha casa dizer que isso aqui pra ele é um momento de lazer, que eu acho que é legal fazer um momento de lazer. É legal jogar, porque eu jogo. Sim. E eu acho, não jogo mais, porque senão toma muito tempo. Mas eu acho que tem muitos jogos que estimulam a estratégia, o pensamento. Legal. Muito legal. Tem jogos estratégicos que eu acho que é excelente. Mas ao mesmo tempo, tem jogos até que falam ou sobre a matemática, português, enfim, sobre literatura, história. Eu acho excelente. Sim. Mas tem que ter os seus limites. E se eu não coloco o limite dentro de casa, como é que a escola vai colocar limite? Como é que ele vai saber que isso aqui é um uso, é uma ferramenta para quando eu precisar? Não para ela ter todo o meu conhecimento. Só que profissional que você é, o que pessoa que eu vou ser. Como é que ele vai vir aqui num podcast, dar uma entrevista, se ele vai falar, vai ficar olhando pra sua cara, você perguntando, ele mas não isso pode já tem muito, você sabia? Vai ficar assim, ó. Isso já tem muito, sabia? Já tem muito, já. Ó, inclusive tem um cara aí que tá bombando aí. Tá bombando assim, né? É aquele pastor mirim, sabe? Tá, cara, eu tenho dó daquele menino. Não, aquele pastor mirim. Cara, eu já vi, cara, tipo assim, ele ficar sem resposta e ele correr pro telefone, num podcast, ao vivo, ele ficar sem resposta ali e ele correr pro telefone pra tentar ter resposta. Ele na verdade, ele tem 14 anos, eu acho. Ele é adolescente. Miguel. Ele é adolescente. Então, exatamente, ele é o reflexo claro de uma pessoa que tá totalmente presa ao... É um algoritmo em ser humano. É adultizado aquele menino. Exatamente. Ele tem 14 anos. Ele tem muito problema, ele tem muitos problemas ali, né? Ele não tem que saber... Ele tem 14 anos. Exatamente. Ele tá deixando de ser aquele moleque de 14 anos, ou que brinca, ou que... Né, que não, vivencia a sua idade. O menino tem lente de contato no dente, com 14 anos. Lente de contato... Não é, mano. Não, mas tem meninas que já fazem lift, gente. Faz coisas... tratamentos dermatológicos. Caramba. E eu fico em choque, porque elas são novas demais. É muito assim, calma, cara. Gente. Deixa as crianças serem crianças, os adultos serem adultos, os adolescentes... Tô pulando as etapas, né? Não pula etapas, não vamos antecipar etapas. E tá muito difícil educar hoje pros pais. São tempos difíceis, né? Muito difícil. Eu falo, olha, eu não sei, ser pai hoje tá muito difícil, porque sem controlar. Então, sabe por que eu tô te falando? Eu te fiz essa pergunta sobre o futuro da IA? Porque, cara, é uma coisa sem volta, né? Sem volta. A gente não pode negar isso, a gente exatamente, tem que saber usá-la. Exatamente, saber usar. Eu mesmo, cara, eu uso muito IA aqui, como eu te falei. Eu uso muito, mas assim, cara, a gente tem que saber usar, pro bem. Tem que ser uma ferramenta que você vai usar. Porque, o que acontece? Você sabe o que tá acontecendo? Eu acho assim, ó. A IA tá deixando as pessoas preguiçosas, entendeu? Muitas vezes eu sou também. Preguiça mental, eu falei isso pro meu aluno. Vocês estão com preguiça mental. Vamos parar com essa preguiça mental aqui. E é isso, cara. Tipo assim, acaba que a gente tá ficando. Vai criar uma geração de pessoas preguiçosas, sem senso crítico também, né? Porque vai ter uma inteligência artificial fazendo tudo pra ela. Porque, na verdade, eu até me recuso a falar um pouco sobre inteligência artificial, porque não é mais a inteligência artificial, né? Inteligência artificial era lá nos porões de 94, né? Nos Estados Unidos, né? Hoje não é mais. Hoje já é uma inteligência mesmo, automatizada já. E outra, tudo feita pelo ser humano, né? Nós que fizemos, nós que somos... Na verdade, ela faz um filtro de todo o conhecimento gerado por nós, né? Pra fazer a entrega dela. E vai chegar o momento, isso eu falo com todo mundo que vem aqui, quando chega nesse papo, que é impressionante como que isso permeia a nossa vida e como isso tá em todos os aspectos da sociedade, né?
pro fotógrafo, pro professor, pro jornalista, pra todos os setores, tá? Tudo a gente vai estar usando inteligência artificial. O que tá acontecendo? Vai chegar uma hora que o bonito, o legal, vai ser o artesanal. Então, tipo assim, olha a importância da gente preparar pessoas que sejam... pra ter saberem que olha, o importante é você ter o artesanal na mão ali, né? A gente brinca tudo aí, que nem teve esse trailer aí com os Estados Unidos. Vamos imaginar, a gente tá falou até de cortar GPS aqui. Sabe aquele GPS da agricultura de precisão? Sim, mas porque... De uma forma, cara. Mas, tipo assim, fake news total. Total. Como que os caras vão vir aqui? Só do Brasil, ó, pessoal. Vamos cortar o GPS só do Brasil. Corte lá o acesso ao satélite. Aí a China falou assim, não tem problema que a gente tá aqui pra ajudar. Tem 4 países com satélite no planeta, cara, que assim, lotado aqui na nossa rede, que ajudam, inclusive, nisso, nessa agricultura de precisão, cara. Você acha, gente? E outra coisa, pros Estados Unidos bloquear um satélite aqui, cara, só se viesse com os bloqueadores no chão, impossível fazer isso do alto, cara. Vai dizer como que eles vão fazer isso do alto, sabe? Então, assim, são coisas... Isso que é o problema da falta de conhecimento e da falta de buscar informações. Exato. E das pessoas também usarem isso como um meio de amedrontar. Porque, na verdade, pra que a pessoa vai distribuir uma notícia dessa? Com que intuito? O único intuito é de gerar o quê? Pânico, caos e fazer... E tipo, agora vai acabar com o GPS, quero ver quando acabar com o GPS. Porque o GPS, na verdade, muita gente não sabe. Mas a gente depende de tudo para GPS. Os semáforos são todos alinhados com o GPS, sabia disso? Todos os semáforos. A agricultura de precisão, cara, no Brasil nós somos, cara, um agronegócio ele é punjante, que nem ele é justamente a isso, justamente ao GPS, essa tecnologia que veio para ajudar, né, os produtores. Então, muitas coisas aqui são... a gente precisa disso, mas é importante a gente saber que não tem só os Estados Unidos que não é verdade? Tem outros canais aqui que a gente pode acessar. Mas é o que eu falo lá para os meus alunos. Eu não posso negar a inteligência artificial. Eu não posso falar assim para eles, não usem inteligência artificial. Sim. Eu não posso fazer isso. Eu vou falar, não, vocês podem usar. Mas vamos usar com moderação, vamos usar como ferramenta. Exatamente. Eu falo para eles, vocês têm que pensar em profissões que são ligadas à IA. Sim. Vocês não podem negá-lo. Então, tudo que vocês forem estudar, eu sou desenhista. Ótimo. Tem alunos que desenham maravilhosamente bem. Vai pra área, vai ser desenhista. Sim. Mas como é que você vai usar a tecnologia dentro do seu desenho? Porque você vai precisar disso. Vai sim. Você vai ter que estudar para você usar. Porque senão você vai ficar fora. Mesmo que seja artesanal, mas como é que você vai deixar o seu desenho, o seu trabalho artesanal junto com a tecnologia? Não, agregar. Eu tenho que agregar. E aí eu tive uma aluna que a gente estava falando, mas isso deixa o pensamento preguiçoso. Vamos lá fazer eu pedi para eles fazerem um slide sobre eles mesmos e a gente estava testando. Pergunta isso para a IA. E agora a sua resposta. Vamos testar. O que ela respondeu? E aí a minha aluna falou assim, nossa, professora, você falou, né? Tava fazendo uma redação e tava fazendo com a IA. E aí, não era uma redação, era um pequeno texto. E eu fui usar a IA. Quando eu fui usar a IA, eu pensei assim, não, eu não vou usar. Eu não sou capaz de escrever um texto pequeno. Legal. Isso me destruiu tanto que eu falei, não, eu não posso. Eu posso escrever um texto pequeno. E ela falou, depois disso eu parei de ficar usando a IA para fazer a redação. Porque se eu não sou capaz de escrever o mínimo, quem que eu sou? Que tipo de pessoa eu sou? E aí ela deu um toque. Eu falei, nossa, adorei seu pensamento. Não, peraí. Aê, meu, gostei de ver. Porque foi ela questionar a própria capacidade. Claro, mano. E eu acho que esse é o caminho. Eles se questionarem enquanto capazes, né? Sim. E usar isso. Então, é isso que eu faço. Eu falo, gente, ok, usar, mas tem essa contrapartida, vamos usar dessa forma como ferramenta, não como meio, finalização, né? Como fim, mas como meio, como ferramenta, para agregar para vocês. E pense em estudar, se organizarem, serem profissionais e que vocês vão ter que usar IA. Sim, exatamente. É isso, sabe? Em todos os âmbitos de atuação. Todos. E quem manjar de prompts, quem souber... Cara, as pessoas... Quer uma dica de uma profissão do futuro? Que vai ser uma das futuras... que vai ser futuramente aí, cara. Pessoas que vão ganhar vão ser muito bem remuneradas. Programadores, cientistas de dados. Então, essas áreas... Não tem erro, né, já? Não tem erro, gente. Não tem. Cientista de dados. Eu acho que é o que há, porque ele vai saber linguagem de programação. Sim. E tem que saber ler, trabalhar. A gente
produz muitos dados. Sim. E como é que a gente vai ler esses dados ao nosso favor? A favor de uma empresa, a favor de vendas, de educação. Então a gente tem que usar. Eu acho que a educação hoje ela não é mais atual, ela não é mais ideal, a forma que a escola é. Nem particular, nem pública. Sim. Porque a tecnologia tá aí. Sim. A gente tem uma geração diferente. Essa geração, ela pensa muito rápido. Sim, muito rápido. Então eu não consigo mais dar uma aula de matemática com uma aula de matemática rudimentar. Eu preciso da tecnologia para falar, pô, seria tão legal mostrar a área para eles. Sim. Com um estilo, por que a área vai, como é que a área do triângulo vai se formar, do quadrado pro triângulo, e como é que vai sair aí a base científica do negócio. A Bhaskara, de onde vem a Bhaskara, por que eu faço raio, e tudo tá se cruzando. Quando eu coloco isso dentro, mais visual... Agrega muito, meu. Eu aprendo muito mais. Claro. Então, assim, eu tenho que aprender tudo isso? O que é o aprendizagem? Então, eu acho que a gente tem que passar por essa reconstrução, inclusive dentro da educação, para essa nova geração. E isso vai acontecer, eu acho. Eu acho, mas ainda tem muita resistência. Claro. Eu falo para os alunos, vocês são uma nova geração, vocês estudem para vocês mudarem a forma como vocês aprendem hoje. Porque vocês reclamam, e eu concordo com vocês. Mas como é que a gente vai mudar? Sim. Qual que é a forma ideal da educação? Qual é a forma ideal da escola? Né? A gente tem a escola da Ponte, que é uma escola muito diferente. Sim. Né? Se ela está dando certo e esses alunos conseguem passar em vestibulares, mas ela é totalmente diferente, o que a gente tem que fazer? Né, para trazer o aluno também para a escola. A gente fala muito do sistema errado, está errado, a gente tem que trazer o aluno para a escola, mas a gente tem que ter uma pesquisa maior nisso e olhar com outro olhar e chamar esse jovem para construir junto. Claro. Porque a gente constrói dentro do nosso olhar, né? Sim, exatamente. De uma vivência passada. E outra coisa, é que nem o seu caso. Poxa, meu, você tem todo o know-how para criar esse cenário, para saber que vai ser assim, né? Sim. Você tá vivendo, você tá no dia a dia ali. E você conversa com o estudante, você tem que ouvir o estudante. Claro. Eu não posso falar assim, senta aí, escolhe o que tô certo. Eu preciso ouvir o meu estudante, eu preciso saber o que ele tá falando, o que o aluno tá falando. Sim. Tá, mas por que minha aula tá chata? Eu peço pra eles falarem, o que você não gostou da minha aula? Porque se você não me falar, como é que eu vou melhorar? Né? Então, assim, tem que ser uma aula que eu preciso que eles me contem. Seja legal, né? Seja legal, que eu entenda essa geração, porque é muito difícil entender e acompanhar, porque, gente... Complicado, é muita coisa, né? A tecnologia, eu falo assim, eu não sei usar, tudo muito rápido. Eu falo assim, me ensina. Porque você sabe mais que eu. Vem cá me ensinar, vem cá. Molecada, e eles adoram, né? Eu falei, tá vendo? O professor também tem que ser ensinado. A gente não sabe claro. tudo. Poxa, meu. E vocês têm conhecimento pra me passar. Então, quando você coloca aqui pra ele que eles também têm um conhecimento pra passar... Nossa, você coloca eles num patamar Poxa. Porque eles se acham... Gente, eles acham burro. Eu falei, eu sou burro. Eu não sei de nada. Eu falei, não fala isso. Você sabe. Você sabe de alguma coisa e você talvez me ensine alguma coisa. Sim. Não fale isso. O que você precisa é estudar, é se dedicar, parar de ficar jogando e prestar mais atenção. Aí vocês mudam esse comportamento. Aí eles ficam me olhando. Tá explicado agora porque seus amigos falaram, vai pra magistratura. Como é que é magistratura? Não. Vai dar aula, vai ser professor. Vai dar aula. Tá explicado agora. Cara, já estouramos o tempo, mas assim, eu não quero acabar essa conversa, eu quero saber, a gente falou sobre um monte de coisa aqui que foi muito legal, o papo muito bacana, certeza você vai voltar outras vezes aqui. Mas assim, como alinhar todas essas áreas ao espiritual? Como é que é? Quer falar um pouquinho sobre isso? Falo, com certeza. Não vai dar pra gente abordar. Isso vai ficar eu vou abordar dessa minha vivência. Isso vai ficar pra numa próxima. E assim, o detalhe, eu vou até te fazer um convite já. Aqui mesmo, na terceira temporada, pra você voltar aqui, pra gente falar sobre isso aqui. Eu te falei um dos projetos que vai ter aqui. Não, ainda vou deixar. Eu vou responder nesse projeto aí, não vou nem responder porque que eu fui pra... Não, sim, eu quero que você dê uma pincelada geral, que a gente falou isso um pouco no backstage aqui, e assim, é um assunto que eu gosto demais mesmo, assim, eu sou uma pessoa muito curiosa, assim, né, meu? E eu tenho muita vontade de aprender mais sobre isso, então, com certeza nós vamos combinar aqui, você vai voltar aqui pra gente falar mais sobre isso, mas dá uma pincelada. Vou dar uma pincelada. Eu falei aqui no começo, né, quem que eu sou, eu saí do corporativo, mudei meu estilo de vida e foi por conta da religião, né? E eu falei, ainda não sou uma pessoa, não era uma pessoa religiosa, eu não era uma pessoa que tinha fé. Sim. Mas assim, eu sempre frequentei, eu era espírita, né? Ia ao espiritismo kardecista. Sim. Mas ainda assim eu questionava a fé, várias questões, não me completava. E aí eu tive algumas divergências filosóficas, né, ali dentro do espiritismo, me afastei. E aí eu tive um sonho. Eu ouço muito os meus sonhos, que eu acho que tem muito a ver com o nosso inconsciente. Sim.
eu tinha voltado a morar no Brasil, que eu morei fora. E aí eu tive um sonho. Eu trabalhava na indústria lá em Barretos. E eu acordei, tive um sonho assim, com uma senhora de branco, uma mãe de santo. Sim. Ela fez igual as benzedeiras, né? Com as folhas, me benzendo e tal. E ela me falou assim, olha, você vai morar em São Paulo e você vai atrás do seu terreiro. Caramba. Como assim eu vou atrás do meu terreiro? Porque eu nunca nem pensei em ser do terreiro. Sempre tive curiosidade para conhecer. Sim. Porque no espiritismo a gente fala que pessoas do terreiro, né, da Umbanda, do Candomblé, são pessoas de baixo espiritismo. E isso é uma intolerância religiosa muito grande. Né? Então, assim... Mas por quê? Eu me questionava, mas por que é baixo? Eu não concordava com isso, me questionava. E dentro desses questionamentos, eu acabei me afastando. Quando eu tive esse sonho, eu falei, tá bom. Mas foi tão real que eu acordei achando que eu tava conversando diretamente. Sim. E aí eu fui, de fato, eu acabei não morar em São Paulo depois de um tempo. E lá eu fui atrás do meu terreiro, como ela falou. Fiz igualzinho. E eu encontrei um terreiro. E quando eu entrei nesse terreiro, era um terreiro de Umbanda. E eu passou um filme ali na minha mente, assim, foi da minha vida. Foi muito legal. Me senti profundamente tocada. Quando eu fui atendida por uma entidade, ela até me falou assim... Eu chorei muito, 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 de uma forma assim, muito emocionada. Sabe, sabe, emocionada? Sim. Eu tava me reencontrando. E ela falou assim, você tá reencontrando o seu axé de muito tempo. Ele é muito velho. Sim. Então é por isso que você tá emocionada. E eu encontrei a casa, né, que hoje eu frequento. Tem a minha mãe de santo. E a partir desse desenvolvimento pessoal meu, desse encontro com a espiritualidade... Foi que eu me reencontrei enquanto pessoa que eu tô aqui hoje. Sim. Voltar até o meu sonho de infância, que eu quero ser professora de matemática. Então, comecei a resgatar. A gente se distancia muito da nossa infância, né? A gente vira adultos e esquece que a gente já foi criança. A correria do dia a dia, né? Vai afastando a gente. E a gente esquece muita coisa do que a gente quis ser. Sim. E aí isso me ligou de volta. A gente esquece da nossa ancestralidade, dos pais. Sim. De todo aquele movimento que a gente já viveu um dia. Te reconectou. Do afeto também, né? Então a gente se desconecta disso. Sim. E eu me reconectei com tudo isso. E aí eu vivenciei ali muito mais perto, de forma mais coletiva, de uma comunidade coletiva. Sim. E isso me construiu muito. Então, de uma pessoa que era paulistana total, né? Trabalhava, agitada, não falava com ninguém. Às vezes revoltada não, mas estressada, workaholic, que esqueceu de si. Eu pensava muito, eu sempre fui muito colaborativa, muito... Sim, proativa. E de repente você acaba esquecendo que você pode falar um bom dia pra qualquer pessoa. Claro. Aí quando eu vou pra Itanhaém, tudo isso volta. E aí foi aí que eu me tornei essa pessoa que eu sou hoje, que eu segui esse caminho, né? Que eu me reencontrei com a minha ancestralidade, com a minha raiz, né? Daquela coisa da infância que a gente se conecta, com o que eu gosto, né? E aí eu tô aqui hoje, conversando com você. E é isso. Salva de palmas. O restante a gente fala depois. Mas é lindo demais, cara. Tá legal. Depois, você, com certeza, vai voltar aqui pra gente trocar uma ideia. Com certeza quero saber mais. Deixa eu colocar aqui, eu faço com todo mundo que vem aqui, Jaque. Sim. Eu quero colocar aqui as redes sociais aqui pra mostrar com certeza a rapaziada vai querer saber um pouco mais sobre a Jaque. Deixa eu voltar pra tela grande aqui pra mostrar pro pessoal a Jaque. Pronto aí, rapaziada. Poxa, Jaque, eu posso falar de mim aqui? Claro que pode, meu. Né, eu virei uma educadora por amor mesmo, atuo com jovens. Gosto de indicar os livros que me impactaram bastante. Falo muito da minha vida ali como professora. Eu tenho minhas escrevivências, né? Sim. Que eu escrevo algumas coisas, poesias, sim, textos. Legal. Também me reconectei com isso de novo. Tem até um poema lançado no livro, muito legal. Também. E meus olhares aí fotográficos, os filmes. E acabo colocando um pouco de mim, da minha vida, da educação, tudo aí nesse... Meus pensamentos críticos, minhas críticas. Que bacana. Não, é legal aqui, ó o CTA dela, pessoal, ó. Ajuda os jovens e adultos a descobrirem que, por trás de todo número, existe um sonho. Porque sem sonho... Que lindo! Porque sem sonho... Como é que a gente... Eu falo assim, se a gente não sonhar, como é que a gente vai alcançar, vai viver? Então então dá assim, sentido pra vida, né, meu? A nossa vida tem sentido com um sonho. Eu preciso, sei lá, quero ter um iPhone. Eu falo pros alunos, né? Você quer ter um iPhone? O que você vai fazer? Você vai ter que trabalhar. Como é que você vai conseguir? Se eu não tenho um sonho, o que me motiva a levantar da minha cama, a trabalhar,
Aí tem ali, né, as palestras. A gente teve uma palestra maravilhosa sobre Santos Dumont. Gente, que legal, meu. A gente não sabe nada sobre esse herói brasileiro, Alberto Santos Dumont. Esse cara... Ele é só o inventor do avião. Só. E de tudo que vem depois dele. Tudo que a gente sabe sobre... como é que chama? A navegação. Sim, sim. Vem dele, relógio, chuveiro... Nossa, o cara é um... O cara é o cara. Os americanos querem roubar, né, o lance do avião, né? Uhum. Eles falam que é daqueles irmãos... Whiters. É isso, exatamente. Waiters. Mas não é não, rapaziada. Não. É nosso... E outra, tudo documentado, viu? Tem vídeo. Né? É isso que a gente fala, né? Santos Dumont, ele foi blogueiro. Blogueirão, né? Blogueirão, porque ele documentava tudo para as pessoas verem, tirar foto e filmar, e para publicar nos jornais. Ele foi influenciador, porque ele também influenciava muita gente. Todas as suas criações não tinham patentes, era livre de acesso, fazendo as suas coisas. Que legal, isso é muito bacana. O que mais que ele fez? Nossa, eu sei que ele é inovador, ele é empreendedor. Sim. O pai dele... São pessoas que são pra frente do tempo, né? Milhões de anos pra frente. Anos-luz à frente do seu tempo. Sim. O que é essa rapaziada aqui? Esse é do Instituto Figueiredo Ferraz, que é um outro lugar, é um museu. Olha o piano lá. Nossa, eu fiz até uma poesia, porque eu sou apaixonada nessa obra. Que legal. A gente não vai no Instituto, é o Instituto Figueiredo Ferraz. Ele é um instituto que tem obras de artes. E ele é aberto ao público gratuito, fica lá no Alto da Boa Vista, pra cima ali da Presidente Vargas. Tem obras... Hoje, aí nessa exposição é só de quadros, porque eles resgataram, mas sempre tem obras... com esculturas também. Legal, essa é do piano, que conta o silêncio, né, do piano. Aqui, né? Que é muito linda essa obra, que lindo, é cera de vela ali, né? Eu pensei que era pintura, uma cera mesmo. Não, é cera, foi jogando a cera. Aí tem um vídeo, né, enquanto o pianista tá tocando, vai derramando a cera até ele não conseguir tocar mais. Caraca, meu, que legal. É muito legal. Então, assim, a gente leva os alunos lá, eu sou ali, né, da Martec, a gente leva os alunos lá para eles terem contato com as atividades lúdicas, artísticas, para eles saberem que eles podem ter acesso à cultura, ter acesso a artes. É possível. É possível. Eu não tenho que saber de artes para ir no museu. Sim, claro. Eu posso admirar uma obra de arte e o que ela impacta. E o legal é que eles fazem atividades assim, o que impacta a obra para você, né? Aí eu falo muito, né, que eu também sou uma ativista em favor da Palestina Livre. Esse aqui é da Palestina, né? Nossa, é muito triste. É forte, né? Olha, cara, que absurdo. Essa até fui eu que escrevi sobre isso, mas foi uma criança que antes de morrer o fotógrafo tirou foto. Sim. Né? E é muito revoltante. O brinquinho. O brinquinho escrito amor, mas o amor que ela não teve. Infelizmente, assim. Terrível, gente, né? Um pouquinho que a gente vê as fotos, elas são muito tristes. E tá muito pior as fotos hoje, porque agora eles estão morrendo de fome, né? E é muito dolorido. Ali foi eu lendo, né? A gente teve um sarau, eu fui ler o meu poema ali, que a Flávia Montovani escreveu, um livro que estava no seu lançamento do livro de poesias também. Onde foi? Foi na Livraria Independente. Ah, que legal. Fica ali na Florenço. Sim, sim. Então ela tem tantos livros usados, nossa, né? Com brechó quanto livros novos. Ela que escreveu? Ela escreveu um livro chamado A Bárbara... Não vou me lembrar do nome, mas... É a Flávia Mantovani. Ela escreveu um livro muito legal. Professora também. O Reinaldo aqui, ó. O Reinaldo curtindo aqui, ó. Reinaldão. Um beijo, Reinaldo. Nossa, a entrevista dele aqui foi maravilhosa. Foi maravilhosa, didática, pra pele da devastação, legal. muito Ele é didática. Sensacional. Então a gente foi, né, ali, a gente tava escrevendo, cada um falou seus poemas, a gente tem pessoas que escrevem muito bem. Eu também sou, né, amo animais, então tudo que é de animal, casa animal, tô sempre me envolvida. Nossa, é um pitbull, que lindo, cara. É uma das pitbull mais doces que eu já conheci na minha vida. Caramba. Eu acho que ela se acha um cachorro pequeno, né? Quem que é esse pessoal? Esse casal, eles são lá de São Carlos. E eles adotaram a Pandora. E a Pandora sofreu maus tratos de um cara que dava gato pra ela se alimentar. Então ele matava os gatos e dava pros cachorros se alimentar. Você tá brincando, meu? Nossa. E demorou um ano e meio pra ser adotada. Tava no hotelzinho. Mas os dois irmãos Nossa, e pra desfazer isso, né? Porque querendo ou não, né? Ela não pode mais conviver com gatos. Ela não pode ver gato. Nem ela, nem os dois irmãos dela. Nossa. Não pode. Mas jogava vivo pra elas? Ele trancou a casa, ele alugou uma casa e foi embora. E deixou os animais lá. Tinha uma pititica, uma shih tzu pititica. Você tá brincando. Ela como pitbull e 2 cachorros grandes, que era misturado com labrador. E ele tinha 30 gatos. E ele foi embora e deixou os gatos com os cachorros lá. Nossa. Então ele não limpava nem isso. Então o cachorro, pra tá com fome, matava os gatos pra comer. Sim. Houve muita denúncia dos vizinhos. Ninguém acatou, nenhuma autoridade.
quis ir lá ver, questionar, seja porque a gente tem a lei hoje, né? Sim. Então nem a Polícia Civil, nem a Polícia Militar e nem a Secretaria aqui que a gente tem de animal, a zoonose também quis ninguém. Que ninguém quis cuidar desse caso. Aí as vizinhas entraram lá dentro da casa e resgataram. E um policial, a paisana, ficou sabendo da história, ligou na hora para ajudar as meninas. Vocês vão deixar que as meninas fazerem isso? Cadê? Vocês não estão agindo conforme a lei? Deu uma questionada, uma chamada, e a galera foi lá. E aí ela tirou os cachorros de lá, e as meninas, e deram todo o hotelzinho, né, tá? E esse cara, ele usava a cachorra no meu bairro para poder falar que ele tinha uma vida boa, que andava com ela, amava os gatos, os animais. E, na verdade, ele foi lá, depois de um tempo, falou que a cachorra ficou ruim, depois que a gente pegou amor na cachorra, porque toda a vizinhança pegou amor na cachorra. Falou que ela estava doente, que precisava de dinheiro. Todo mundo ajudou uma vaquinha pra tratar da cachorra. Aí eu achei estranho que ele sumiu, não falava mais da cachorra. Fui lá bater na porta da casa dele, porque ele falou onde mais ou menos morava. E eu fui lá bater na porta. Aí foi onde eu descobri essa história. Caramba. Que ele era um estelionatário, né? Usava os animais pra pegar o dinheiro. Sim. A gente abriu uma... E o que aconteceu com esse cara? Ele foi preso? Não, ninguém quer saber dessa história. A gente abriu, né? Fez as denúncias. Ministério Público abriu o BO. Eu fiz enquanto estelionatário. Eu acho que eu vi alguma coisa sua aqui. Deu uma reportagem sobre isso? Deu, saiu Tá por aqui, não? Na tribuna, tá lá, acho que lá embaixo. Eu acho que eu vi alguma coisa sobre isso aí, cara. Tá mais pra baixo, tá bem lá embaixo. Ah, uma pena. Depois eu... Mas enfim, eu sei que tá bem pra baixo mesmo. Porque foi em janeiro de... Ah lá, esse aí, ó, que saiu esse aqui, né? Sim. Vou mostrar pro pessoal, vamos ver. Dos animais é registrado em Ribeirão Preto. Desta vez, vizinhos notaram mau cheiro vindo de uma casa desocupada na Zona Leste e encontraram dezenas de bichos mortos. Caramba, meu. As imagens são chocantes. É que tá muito baixo o áudio, mas vamos tentar, Vi. Nossa. Eu vi isso aí já, você acredita? E foi registrado por duas vizinhas. Quando entram no imóvel, elas encontram gatos agonizando, Putz. e até em estado de decomposição. Olha isso, tem um animal morto aqui. Caraca, meu. Nossa Muito senhora. triste, muito triste. Ainda bem que tiveram vocês aí, cara. Sim, Nossa aí senhora. teve Bom, essa eu vou tirar aqui, mas depois, pessoal, É. vocês vão voltar aqui aqui na Jaque aqui, e vocês vão poder ver aqui essas reportagens, Na cara. época a gente fez, aquele ARRI era o nosso... Era- A página pra falar sobre sim. esse tema. Enfim, ele não foi preso, não foi nem indiciado, nada. Ele tá por Ribeirão, sei lá na onde. E é isso, é o que acontece com crimes de maus tratos. Sim. É o também que acontece contra a violência contra a mulher, né? Que a gente tem aí uma impunidade. Sim, sim. Né? Assim como a violência contra crianças e adolescentes. Não existe uma impunidade, porque Sim. quando vai preso, é logo solto... E aí, demora no processo e a gente E ainda corre um risco duplo ainda de sofrer ainda, né? Sim. O Brasil é terrível, né? Tem muita gente... Enfim, a gente temos que ter leis menores, punir de forma mais rigorosa, né? rigorosa. Uma das pautas também que eu prezo muito, até na minha educação, são as mulheres. Sim. Né? Então a gente tem essa pauta também na minha... Que legal. Enquanto, né? Quem que é esse rapaziada aqui? É da comunidade LGBT. A gente tem um Conselho da Diversidade aqui em Ribeirão Preto. Ah, que legal, meu. E aí eu fui lá prestigiar, né? Teve um evento do Conselho composto para falar Onde foi as isso aqui? drags. Isso foi lá no Centro Palace. Ah, sim, então, eu tô vendo que eu conheço. falando das drags, né, aqui, que a gente eram formadas por 3 drags pioneiras aqui em Ribeirão Preto. Sim. Falando sobre como foi, né, se construiu desde a década de 80 aqui em Ribeirão. Cara. Aí as meninas se apresentaram lá, fizeram shows maravilhosos. A gente tem drags que já ganharam até aqui vários prêmios, né, nos eventos que elas participam. Então, assim, né, eu sou uma pessoa que eu vou indo... Você é engajada em vários movimentos. Porque a minha educação, né, que eu falo, eu tenho uma educação... A minha educação, ela é feminista, ela... é LGBTQIA+, porque a gente tem que desconstruir esse preconceito também. Então, eu tenho alunos trans, eu tenho alunas bi, eu tenho alunos, né, homossexuais, lésbicas, e tem alunos binário, não binário. Sim, sim. E aí o pessoal fala assim, essas coisas de adolescente. Eles estão se conhecendo, Sim, estão claro. se construindo. É um momento de se conhecer. E hoje a gente pode falar disso, eles podem falar sobre isso. Antigamente a gente não podia, quantas pessoas, né, não perdiam a vida porque ou viveram vidas tristes, né, porque Sim. não falaram sobre isso, né? Introspectivas, né? Vidas sem viver, né? Sem viver.
É uma morte em vida, que não conseguiu colocar pra fora os seus sentimentos. Perfeito. Expressar, né? Viver sua vida em plenitude. Então é isso, a gente tem que ter essa... Então a minha educação é essa. Ela sempre vai ser libertadora. Uma educação também anticapacitista, né? Porque a gente também não inclui os PCDs nas nossas na educação. Ali foi foi um projeto que a gente fez para estrangeiros, para ensinar português para estrangeiros. Que legal, meu, que bacana. A Lei Paulo Gustavo, né? Foi muito legal. Essa aqui, a gente foi as 3, que eram as 3 instrutoras que fizeram o projeto. Bacana. A Carol e a Maíra. A Carol é professora também, professora de italiano, letras. A Maíra psicóloga. E esses eram nossos alunos. Que então legal, foi uma troca bacana. Muito legal, porque a gente conhece outras culturas. É uma troca, né? É uma troca, nossa. Foi Isso é o verdadeiro network. É o network, exatamente. Gente, network é tudo nessa vida. É tudo nessa vida, cara. Então, assim, a gente tá aqui conversando. É muito legal, cara. A gente eu falo que a gente vai fazendo parcerias de empresas com pessoas que a gente conhece, consegue emprego, né? Desenvolve profissionalmente com colegas. A foto do piano aqui, Nossa, ó, daquela hora. Esse piano pra mim, ele é muito uma obra de arte, né? Uma obra de arte maravilhosa. Esse livro também, Tarsila? Né? Literatura. Não. Tarsila, que foi no Dia do Trabalho, né? Que eu fiz um poema aí pra trabalhadoras e trabalhadores. Legal, Raiz, né? Resistência. Uma baita de uma artista também. Maravilhosa. É isso. Ali é minha família, minha mãe, minha irmã. Minha mãe já faleceu. Você é novinha? Sei lá, devia ter uns 8 anos. E aí, olha lá, ainda nem existe mais. Era a Thaí, lembra? Agora a Thaí? Sim. Não existe mais. Também tá aí. Caramba, meu. Eu escrevi um poema pra ela. Nossa, é muito parecido com sua mãe, cara. Eu nunca tinha... E a minha mãe, né, falando de ancestralidade, o que eu sou hoje é muito da minha mãe, né? São muito tem muita coisa do meu fisicamente. pai, a parte comunicativa, negociadora do meu pai. Sim. E essa parte de... As pessoas falam que eu sou muito corajosa, né? Porque eu vou e saio pelo mundo, eu era nômade, né? Mas que legal. Vem disso, né? Vem da minha mãe. O lance né? Você saber se relacionar, isso é muito legal, cara. É muito legal. Então, fiz isso pra minha irmã. Eu gosto disso. Eu gosto de escrever sobre minha irmã, sobre minha mãe, minha família. Que legal. Eu vou escrevendo aí. Aqui é o centro da cidade aí, rapaziada. Gente, quem não fez? Você já fez isso? É uma jornada. Eu sei que tem aqui. Cara, eu preciso fazer uma matéria um dia. É muito legal. Faz. O Felipe. Eu tenho que ir lá gravar isso, gravar. Nossa, eu te passo o contato do Felipe e da Ju. Eles fazem isso. Dá um toque nele pra ele vir bater um papo comigo? Falo. Ele e a Ju. Gente, Fala pra eles são duas pessoas que... São um casal, ó, a Ju e o Felipe. Fala pra eles se eles querem vir aqui o dia pra trocar ideia. Fala pra eles me adicionarem lá. Eu faço a ponte pra mim, que seria muito legal. Sim. Até porque seria bacana eles virem aqui pra falar como que é esse projeto. Exatamente. E eu descobri isso é muito muita legal. coisa sobre Ribeirão que eu não sabia. Eles fazem no centro. Ele tem um projeto... Aqui tem um áudio que pode continuar. Ele tem um projeto no cemitério. Isso eu conheço legal. também. Isso eu conheço também. Projeto. Não, faz a ponte pra mim. É muito legal. Eles fazem aqui na vila também, o lado histórico da vila. Então ele vai contar. Sim. Então tá muito legal o projeto dos dois. Cara, eu vou passar legal. essa ponte, você vai gostar muito. Nossa, é muito legal mesmo. Muito legal mesmo, cara. Sugiro que todos façam, porque a gente não conhece nada da nossa cidade. Eu não conheço nada, é verdade, cara. Aqui, na verdade, é uma relíquia. Ribeirão Preto é uma relíquia, meu. Gente, Ribeirão Preto é um berço. É um berço de tanta coisa. Ó, eu chamei você através desse vídeo aqui, ó. Deixa eu colocar pra rapaziada ver. Olha que mulher corajosa, gente. Eu vi essa eloquência e falei, não, cara, peraí, tem que vir aqui, meu. De cima pra baixo. Quem escolhe é a ADE, quem escolhe é a SEDUC, mesmo que ninguém seja contra, não importa. Eles vão dar aviso, porque houve muitas escolas em São Paulo se manifestando contra. Como eu não estava conseguindo fazer implantação e estava tendo muito movimento contra, eles soltaram a resolução para que isso não aconteça mais e eles simplesmente estarem pelos estudantes da comunidade escolar. Prejudicando assim os estudantes do noturno, prejudicando o EJA. Se a gente pegar os números do ano Caramba. diminuiu quase 50% alunos do EJA, diminuiu alunos do noturno, sem contar o fechamento de sala, que é justamente para a implantação da lei. Então, além da gente estar aqui lutando contra A Blow e a Blow só verdades, rapaziada. a gente precisa derrubar essa resolução, porque ela acaba não só a nossa escola, a Coronel Mota, como outras escolas que estão se falando como Guimarães, como o Roberto, o Geni, que também foram contra, mas que serão impostos também deles. Então, se a gente não derrubar essa resolução, não entrar com a assinatura do Ministério Público, não se manifestar enquanto sociedade civil, estudantes e mais de alunos, a gente vai continuar uma luta do Conselho dos Silenciados. Então, não está rindo o diretor na nossa cara, ou o diretor, o supervisor que estava aqui, o Artudinho, rindo na cara de todo mundo, dizendo que vai receber e como final quem manda são eles. Mas é por conta dessa resolução. A gente está com uma assinatura para entrar com uma ação, processo do Ministério Público para derrubar, enquanto escuta da sociedade civil contra essa resolução. É
o seguinte... Não, peraí, meu. Que mulher corajosa. Peraí, meu. Parabéns, já. Caramba, meu. De que eu vi isso aí, eu falei, poxa, meu, que legal, cara. Deixa eu até trazer agora, depois disso, né? Gente, funcionou muito esse movimento. O Tonel não vai ser PEI. Que legal, Guimarães não vai ser PEI. Então a gente tem 2 conquistas, mas o Dom Alberto vai ser PEI. Que pena. Mas enfim, as 2 escolas centralizadas, que são escolas de trabalhadores, não vai ser Sim. por hora. Mas eles querem implantar o EJA. Infelizmente, o EJA no Tonel não está abrindo mais. Isso é um ataque, porque o EJA, quem faz são trabalhadores, são muita gente que não tem acesso à tecnologia, vai ser tudo EAD. Sim. Né? Aqui em Ribeirão, tá? Não é o estado, porque cada DE tem um estilo de liderança, né? Tem um estilo de administração. E a DE aqui de Ribeirão Preto, ela é muito conservadora. Ela está ligada junto ao governo Tarcísio do FEDER. Então, não vai abrir mais DE. Ela tem uma tendência dos polos presenciais do EJA sejam só nas escolas periféricas. Sim. Imagina a escola lá do Parque Ribeirão, por exemplo. Tem lá no Parque Ribeirão. E eu moro do outro lado. Moro no Planalto. Ou moro no Jardim Juliana. Como é que eu vou lá para esse polo? Qual vai ser a escola mais próxima? Eu saio do trabalho, eu vou ficar lá à noite? Que hora que eu chego em casa? Exatamente. Então eu vou ter que fazer o EAD. Mas ali, se tivesse no Otoniel Mota, já seria... eu posso ir. Mas, faz por EAD, mas o meu celular não comporta. Sim. Eu nem sei mexer na tecnologia. Esse é um ponto. Outro ponto é, os alunos que repetem de ano no ensino médio, acima de 18 anos, podem fazer o EJA. Agora, se eles não conseguiram fazer, repetir o ano, não conseguiram fazer, ou largaram a escola no ensino médio aos seus 16, 17 anos, como é que você acha que vai ser o EJA desses meninos pelo celular? Não vai ser, né? Sim. Eles não vão... Vai precarizar ainda mais. Precarizar. Então, essa é uma nova denúncia, né? Que tá tendo uma luta, até que tem uma professora que está sendo perseguida. A DE tá perseguindo ela, quer que ela fique respondendo por coisas que ela... como se fosse uma criminosa, Sim. até conseguir rescindir o contrato dela enquanto Caramba. professora efetiva. Eles fazem isso. Qualquer professor que fale contra o Estado, Sim. ele é silenciado. Ou com ameaças, ou com seu contrato rescindido. Isso é no Estado todo. Eu saí da rede por isso, por conta do sistema. As pessoas reclamam muito dos alunos, mas a gente tem hoje uma evasão, uma falta de educação dos alunos, muito por questão não só da família, mas pela questão escolar, da estrutura hoje que ela é. Porque você acha legal você ficar estudando por conta de plataforma? Sim, não. E aí o professor, mas o professor pode dar aula. Não pode, gente. Não pode, porque eu tive 2 professoras que foram ameaçadas a tomar advertência porque não queria usar a plataforma. Isso é muito sério. E elas, lógico, elas precisam se alimentar. Claro. E elas esperam o quê? Que baixar a cabeça e fazer isso. Sim. E eu não aguentei. Eu falei, não, isso eu não posso fazer. Eu ainda tenho condições de atuar em outras áreas. Sim. Porque hoje eu atuo com jovens aprendizes. Né? Então, eu consigo diversificar dentro da capacitação profissional e junto com a educação. Eu não saí da educação e consigo defendê-la fora desse sistema. Porque dentro do sistema você não consegue. Sim. E é isso, a gente só depende dos alunos para que esse movimento aconteça. Se deu certo no Tonel, imagina se todos os alunos defendessem a escola pública. Sim. Aí seria Aí, na verdade, seria o perfeito, né? O perfeito. Todo mundo abraçar essa ideia. Todo mundo abraçar, porque é aquela história. Você tem uma empresa, quem que é o seu cliente? O Estado tem uma empresa. Sim. Né? Entre aspas, porque não é empresa. A educação é um direito de todos e todas. Sim. Então, a escola está ali para atender os alunos, os filhos de trabalhadores, alunos trabalhadores. Sim. A partir do momento que esses alunos querem lutar pelo direito de ter uma educação com qualidade, e os pais também, se não tiver aluno, não tem escola. Sim. E aí também não tem, né? Como eu posso fazer? Porque a gente tem o FEDER enriquecendo, até o Tarcísio mesmo, em cima das plataformizações. A gente está tendo um monte de denúncia agora dos esquemas da plataforma. Sim. Uma série de coisas que está aparecendo. Vai aparecer muita coisa. Não, muita coisa, né? Então você imagina como é que o FEDER, que é dono da Multilaser, coloca todos os seus computadores dentro das escolas estaduais e sem uma licitação. Exatamente. As plataformas todas são desenvolvidas de empresas ligadas a ele. Cadê as licitações disso, né? Exatamente. Então cobra o que obscuro, quer. obscuro. É obscuro. Enfim, é isso. Aí a gente vai... A gente, na verdade, tem que abrir o olho. Tem que abrir o olho, né? Não pode deixar as coisas acontecerem
ir acontecendo, entendeu? A gente tem que ficar antenado igual o que vocês estão fazendo. O papel de vocês é sensacional, tá? É isso. Rapaziada, sigam aí, galera. Vocês viram aí que é conteúdo sensacional, que a Jaque é conhecedora de um monte de coisa bacana. Ela tá envolvida em várias esferas aí da sociedade. Então, muito bacana vocês seguirem ela aí, rapaziada. @Jaque Moraes. Moraes com 3 S, hein? @Jaque Moraes com Moraes. A salva de palmas aí. Vamos botar pra tela grande aqui. Agora a gente vamos caminhando aí pro encerramento, cara. Estouramos nosso tempo já, cara. Quase 1h40. Mas assim, o papo é bom, cara. Eu peço até desculpa, rapaziada, aí, que o papo acaba... Quando estica assim, que o papo tá muito bom, a gente nem vê o horário. Eu fui ver agora, que olha que hora que... Passou rápido. E quando o papo é bom, passa muito rápido. É sempre assim, tá? Quero agradecer você, tá, Jaque? Obrigado demais por ter vindo aqui. Eu achei muito legal, porque quando eu te fiz o convite, eu falei assim, Jaque, você topa? Aí, na hora, ela não me respondeu. Ficou no seu inbox. Não, ficou lá, ficou num post, né? Porque foi na semana da correria desses movimentos. E aí tudo passou, porque a gente eu tava tão imersa dentro desses atos, nessa loucura da educação e atrás defendendo sim. E tal. E aí passou, porque eu não tava conseguindo ler. E um dia eu tô lá vendo, eu começo a ver de volta. Os comentários. Gente, tem um comentário do manga aqui. Foi justamente isso. Foi esse vídeo que vocês viram aí, pessoal. Eu achei muito legal. Falei, poxa, vamos falar sobre isso, que eu acho que é bacana a gente conversar mais sobre isso. Vou fazer uns cortes aqui sobre isso. Eu acho que é importante a gente falar isso junto com a comunidade, mostrar para as pessoas, né? E dar vozes, né? Esses movimentos que é muito importante, tá? Eu quero dizer que aqui tá sempre aberto. Se você precisar de qualquer coisa, se eu puder ajudar, cara. Poxa, eu falei uma coisa pro Reinaldo, né? Se eu puder ajudar, se tiver alguma forma de eu colaborar com vocês, tô sempre aqui, tá bom? Quero agradecer mais uma vez você. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aquela câmera ali e vou pedir para você dar o seu recado, tá? Ali é o seguinte, é o seu recado calente, tá? Você fala sobre o que você quiser falar, tá bom? E até a próxima, tá bom? Até a próxima aqui pra gente bater um novo papo, tá? Forte abraço, Jaque. Bom, gente, eu quero agradecer muito estar aqui. Foi um convite inesperado. Eu gostei muito de conversar do bate-papo, porque é importante a gente falar sobre educação, defender a educação. A gente está aí com um ataque a educações, seja aqui no estado de São Paulo ou fora dele. E isso não é legal pra gente e nem pros nossos filhos, nossas crianças, enquanto futuros profissionais mesmo, né? A gente tá aí, vai ter um problema muito sério de mão de obra, né? Que a gente não vai ter mão de obra qualificada e a gente quer que o país se desenvolva, a gente quer que os nossos filhos, nossas filhas sejam pessoas que tenham condições de um trabalho digno, um salário digno. Então é através da educação que tem isso. Eu faço isso muito por amor, acho que todo mundo tem um sonho. Temos que ter pensamento crítico. Então a minha missão hoje, enquanto educadora, é buscar que todos tenham um pensamento crítico e corra atrás de seus sonhos, porque sem sonhos, pra onde a gente vai, né? O que motiva a gente? Então, é isso. Obrigada, Amanda. Sensacional, obrigado, Jaque. Tamo junto, hein? Rapaziada, agora o papo é com você, galera. Que papo sensacional, né? Que episódio, né, galera? Muito bacana. Galera, pedir pra vocês aí, agradecer vocês que estão chegando aí, rapaziada. Esse aqui é o nosso segundo episódio da nossa 3ª temporada, cara. Quem diria, hein? Começamos há pouco tempo atrás a nossa 1ª temporada e começamos de uma forma bem legal. Vocês vieram comigo e isso tá acontecendo, cara, graças a vocês. Tô muito contente, tô muito feliz com essa rapaziada que tá chegando, tá? E vou pedir pra vocês, galera, como sempre, né, rapaziada? Galera, se inscreve no canal, tá? Sua inscrição é sempre muito importante, vocês mostrarem pro YouTube que o nosso canal ele é relevante, que vale a pena a gente... eu manter esse conteúdo aqui e levar cada vez mais informações pra vocês, tá bom? Vou pedir pra vocês curtirem esse vídeo também. Você que não curtiu lá no começo, curte agora, tá? É a sua forma de ajudar a gente aqui, tá? A levar cada vez mais conteúdos pra rapaziada aí, tá? E considera também, pessoal, se tornar membro do canal, tá? É uma maneira aí, vocês vão ver aí na parte de membros aí, vai ter o Manguito e o Mangão, tá? Rapaziada, é uma contribuição simples, na verdade, tá? A gente tá começando ainda, tá? Mas sim, a ideia é a gente criar cada vez mais conteúdos pra vocês. Vou criar também vou esticar uma comunidade pra vocês, tá? Só sobre conteúdos aí direcionados pra essa área de membros. Então, já considera aí você ser membro aqui do canal. É uma maneira de você me ajudar e de levar esse conteúdo pra mais pessoas, tá bom? Galera, deixar um beijo no coração de vocês e até semana que vem aí, meu!
Valeu, Jaque. Um abraço, tudo de bom, viu? Muito sucesso pra você.